pessoas efetivamente elas não conhecem como são as casas prisionais. Exemplo, aquelas ideias de que casa prisional, quanto pior, melhor seria para a sociedade, porque aí a pessoa não ia querer voltar para lá, ia evitar reincidência. Essa é a maior falácia que eu já ouvi, porque na realidade o que acontece? Foi exatamente essa condição ruim das casas prisionais que acabou criando as facções no Brasil, porque as facções surgiram para que apenados que estão lá dentro conseguissem se proteger e conseguissem ter acesso a coisas que o Estado, que deveria proporcionar, como alimentação adequada, remédio, atendimento jurídico, tivessem esse acesso que o Estado não estava fornecendo. Então, essas condições ruins nas casas prisionais, elas só vêm para reforçar as facções. Para a sociedade, o melhor é que a gente conseguisse efetivamente garantir esses direitos mínimos e principalmente estudo e trabalho dentro das casas prisionais. Porque aí sim, com garantia de direitos, com possibilidade da pessoa estudar, da pessoa trabalhar e efetivamente sair da casa prisional ou com uma profissionalização ou com uma outra perspectiva que não seja retornado para o crime, é que a gente vai conseguir fazer alguma coisa, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao episódio número 33 do Infocast. Estamos no ar aí para mais uma gravaçãozinha hoje. E os recadinhos básicos de sempre, né? Como vocês já sabem, nos sigam no YouTube, Spotify, avaliem, comentem, enfim, todo esse processo aí que a gente sempre repete, pede para vocês, porque é muito importante para nós. Sejam bem-vindos, estamos aqui com a Mais Um Café, a maior cafeteria do Brasil, sempre nos fornecendo um café especial aqui para a gente degustar e seguir nas nossas conversas. Isso aí. Quem quiser conhecer um pouquinho mais no Instagram, procure por Caxias Mais Um Café. Vocês vão lá encontrar todas as postagens, todos os produtos que eles têm. E fica a nossa recomendação para que vocês provem, porque realmente é um café muito bom. Se vocês quiserem pessoalmente, pode ir na 18 do Forte, ali em frente à Croações. Exatamente. Não é propaganda para Croações, mas daqui todo mundo sabe onde é que fica a Croações, né? Croações patrocina nós aí que a gente coloca no... Já embala no mesmo. Mas então tá, gente. Eu sou o Matheus Salvador. Esse que acabou de falar, o Eduardo. Prazer. Então, Eduardo. Sejam bem-vindos, né? E vamos lá. Vamos para mais um bate-papo aí, que hoje o assunto é bem legal. Acho que vocês vão gostar. Isso aí. Bem-vindos a todos, então, de novo, para quem nos acompanha fielmente aí. Muito obrigado pela sua audiência. E estamos de volta com um assunto bem bacana e bem diferente. A gente nunca tinha abordado nada nesse sentido. Não. Acho que desde o início do Infocast, nosso propósito é trazer pessoas que nos inspiram, pessoas que fazem algo pela nossa sociedade e que para compartilhar um pouco também de como é a vivência, como é o trabalho. Eu sei que desse assunto provavelmente vai ter muita curiosidade. Principalmente verdade. Eu tinha, né? Mas como eu tenho uma excelentíssima do direito em casa, algumas coisas foram elucidando com o passar dos anos, né? Da força do convívio. Mas a gente sempre tem muitas coisas para aprender. E estamos, então, com uma querida colega e não sei como posso te chamar, doutora Joseline? Pode. Ser? Na realidade, aqui vocês podem me chamar de Josi, né? Josi? Então tá. Todo mundo me chama de Josi. Tá, beleza. Bom. Mas então, estamos com a Joseline aqui. Ela é juíza de direito. E gostaria de deixar tu se apresentar. Acho que é mais fácil tu falar um pouquinho quem é a Josi. E aqui a gente tá num bate-papo bem informal, digamos assim. Mas, então, fica super à vontade para falar um pouquinho quem que é a Josi. E aí depois a gente segue um pouquinho o assunto. Então, gente, eu sou juíza de direito aqui em Caxias, né? Sou uma caxiense. Me formei aqui, depois saí para estudar para concurso, né? Atualmente estou numa vara que é uma vara bem pesada aqui, né? A vara de execução criminal. Também sou diretora do foro. E esse, então, é o perfil da Josi Juíza, né? A doutora Joseline Vargas, que a gente até tem o meu perfil profissional no Instagram, que é o doutora Joseline Vargas. Mas também tem a Josi, que é a esposa do César, mãe da Victória, né? Que nasceu e cresceu aqui em Caxias, né? Que tem muitos contatos aqui e que também ajuda muitas pessoas a passar em concursos, porque dou aula nessa área e também faço dicas de concursos, né? No meu perfil do Instagram.
Então, na realidade, temos essas duas frentes. A profissional, né, a juíza, e a Josi, que todos conhecem, assim, mais próximo, né? Que legal. Hum. Bom, a gente vai poder dar uma surfada aí, acho que Uhum. nos dois lados, né? Acho que é importante para as pessoas conhecerem um pouco também do lado pessoal da Josi também e do Uhum. lado profissional, assim. Uhum. Eu sei que quando a gente fala, às vezes, em juízes e coisas assim, tem um tabu, né? Ao Uhum. redor, É, assim, tipo, sim, as sim. pessoas às vezes chega a dar um frio na espinha para alguns, assim, né? Que as pessoas têm um receio, acham Ou pintam alguma coisa ou lá, não pintam alguma sei, coisa né? Uhum. de ser uma pessoa, às vezes, intocável, né? É que eu acho que porque o nosso trabalho ele demanda uma certa formalidade, por vezes, as pessoas ficam confundem essa formalidade do trabalho com a questão da pessoa em si, né? Uhum. E na realidade, desde a forma de chamar, realmente, como a gente conversou Aham, ali no início, né? Sim. Porque por hábito se chama o juiz de doutor. Então, doutora Joseline é a forma que aham. me chamam no fórum, por exemplo, Sim. né? Mas o que acontece? Essa formalidade, ela vem do cargo, né? Vem do Uhum. trabalho. Mas a gente, com o passar do tempo, cada vez mais a gente verifica que os magistrados, os juízes, eles estão cada vez mais próximos da sociedade, das pessoas, até porque o nosso trabalho atualmente ele demanda isso. A gente não pode mais ter aquela figura do juiz no seu gabinete que só abaixa a cabeça e faz despacho. Não, a Uhum. gente tem que ter em contato com o que está acontecendo na nossa comarca, na nossa cidade. A gente tem que saber onde a gente precisa atuar, né? Eu, por exemplo, que estou numa vara de execução criminal, o meu trabalho ele é muito mais fora do gabinete do que dentro do gabinete, né? Eu estou sempre visitando o presídio, porque a gente tem a competência da fiscalização das casas prisionais, a gente está sempre em contato com uma entidade ou outra que às vezes precisa de algum auxílio da gente, porque a gente tem a verba das penas alternativas, né? As pessoas que são condenadas, por exemplo, a penas de multa, penas pecuniárias, elas depositam esses valores em contas que são geridas por nós ali na vara de execução criminal. Então, Ah, porventura, tem um projeto, por exemplo, de uma amiga que a gente ajudou nesse último ano. A gente vai lá e auxilia, né? Tudo demanda, claro, de um processo aham. formal, tem um edital, mas a gente também faz essa gerência de auxiliar entidades, auxiliar as próprias casas prisionais, polícia civil, polícia militar, quando eles demandam alguma coisa, a gente consegue fazer esse trabalho próximo também para auxiliar a sociedade, né? Então, tem muitas formas de atuação do magistrado que a maioria das pessoas desconhece, né? E, claro, essa visão que se tem, às vezes, muito também, daquela visão de filme americano, de série americana, que é tudo bem formal, né? Então, até a ideia, assim, Até as que eu tenho, roupas, né? as Tu vê nos roupas, filmes né? assim, Uhum, nossa, E uma uhum. coisa. normalmente, quando fala em juiz, as pessoas imaginam uma pessoa mais velha, né? Aham. Mais fechada, assim, até Mais conservadora, né? conservador, né? E atualmente o perfil, na realidade, ele não é esse, né? Já que no Rio Grande do Sul nós já somos a maioria mulheres, né? Muitas Olha mulheres só. jovens, inclusive, né? E a gente tem feito, assim, um trabalho de proximidade, como eu estava falando para vocês. A ideia é que a gente se torne cada vez mais próximo das comunidades, para nossa atuação ser conhecida. O meu perfil próprio, perfil profissional ali, ele veio dessa necessidade que a gente observou das pessoas conhecerem o trabalho do magistrado, saberem como a gente trabalha, desmistificar essa atuação, né? Aham. Verem que efetivamente eu trabalho como qualquer outro servidor público, né? Eu estou prestando um serviço público enquanto juíza, né? E ao mesmo tempo eu estou num cargo que ele me dá a possibilidade de auxiliar pessoas, de fazer um trabalho envolvendo a comunidade, né? Sim, sim. Isso é legal, acho que. Achei bem legal o propósito do que nem tu falou do teu perfil, Uhum, porque normalmente o pessoal que nem tu falou tem essa imagem do juiz, uma pessoa muito fechada, ou que não pode ter acesso a essas coisas de o que ele faz, de como funciona, uhum, e ali eu acho que tu tá abordando exatamente o contrário, né? Tipo, que nem tu falou, desmistificando essa questão do juiz ser uma coisa intocável, assim, né? uhum. E eu acho que tem dado super certo, né? Sim, eu vou te dizer que eu criei o perfil em março, final de março do ano passado, com uma ideia assim bem até caseira na realidade, Aham. né? Porque sempre sou eu que posto, sou eu que tiro foto, sou eu que crio as postagens ali. E a ideia era só realmente isso, mostrar o meu trabalho. Só que, claro, como eu atuo numa vara de execução criminal, que a matéria ela é um pouco mais densa, né? Tem sempre os riscos, né? Então eu achei melhor separar o meu perfil pessoal, né, do perfil Uhum. profissional. Então por isso que surgiu o perfil profissional. E a partir daí, a ideia era só realmente mostrar um pouco mais da questão das casas prisionais, que as pessoas não conhecem, né?
mostrar alguma coisa da atuação da direção do foro, quando precisava passar um recado, alguma coisa. E a recepção foi tão boa, as pessoas se surpreenderam positivamente com aquela atuação. E eu me surpreendi com a forma de recepção das pessoas, que todo mundo ficou Aham. curioso, todo mundo queria ver. Me lembro que na mesma semana o Pioneiro me procurou pra gente fazer uma reportagem também, porque eles acharam muito diferente aquilo, né? Que Aham. normalmente a ideia que você tem é que o magistrado ele ficaria mais escondido até, né, dentro do seu Aham. gabinete. E na realidade o que eu tenho procurado passar é exatamente o contrário, que a gente tem que realmente mostrar o nosso trabalho e mostrar por que que a gente toma determinadas decisões, por que que é feito de determinada forma, né? Para que até as pessoas conhecendo o nosso trabalho tenham condições de efetivamente opinar sobre a importância dele ou não, sobre a correção ou não de uma determinada atuação, né? Uhum. Uhum. Legal. E hoje, acredito, é um achismo meu, mas não se vê muito ainda disso, né? Em redes Não. sociais. São poucos magistrados, claro, muitos têm perfis na rede Uhum. social, mas Não poucos usam compartilham o para esse trabalho. tipo de coisa, para compartilhar o trabalho, assim. Na área da execução criminal, por exemplo, que é a minha ali, eu sei de 3 colegas que têm um perfil bem atuante, Uhum, assim, uhum, que inclusive são mais antigos do que eu na área, assim, que foram até perfis que eu me espelhei quando eu uhum, criei o meu, uhum. né. Por quê? Porque muitas vezes os colegas, eles até têm medo um pouco dessa exposição. Primeiro, pela questão do risco pessoal mesmo, porque às vezes pega uma pessoa de má Claro, fé, claro, né, claro. enfim. Mas isso, por exemplo, eu tenho pra mim resolvido, porque eu não posto coisa pessoal no Uhum, profissional, fico só uhum, no profissional mesmo, né. E depois porque, como a gente tem muitas vedações em relação do que a gente pode uhum, falar, uhum. então às vezes as pessoas também ficam com medo de ir além em algum determinado tema que não Sim, poderia e sim, de sim, repente sim. receber alguma, né, forma de Uhum, punição. uhum. Mas controlando, de forma da qualidade do Claro. conteúdo, do que tu vai postar, né, sendo um conteúdo informativo, não tem problema nenhum. Uhum. Uhum. É legal. Até conversando com a Priscila aí sobre várias vezes sobre isso, assim, sobre essa questão da exposição, né? Porque a gente não vê muitas vezes o juiz, É, normalmente ele é é. mais ou nem tem perfil às vezes, em rede social, às vezes tu não Uhum. encontra a pessoa, né? A gente vê muito isso também com delegados de polícia, né? Claro. Também, Uhum. até pelo risco, acho, do cargo, né? Uhum. Mas que a gente falou, acho legal quando é feito com responsabilidade, assim, pensando, bah, um conteúdo que realmente seja Informa, né? informativo, Uhum. e tu vê como é que como as pessoas têm curiosidade disso, Aham. né. Porque não se vê muito. Sim, Agora, sim, claro, sim. agora a era é Instagram, né, se for Sim. ver, tudo gira em torno da rede social agora, né. Até ganhou uma potência que a gente não imaginava, eu acho, né. Hoje Uhum. Eu acho que o meu perfil ele acaba dando tão certo porque ele junta 2 coisas. Ele junta o fato da atuação do magistrado e também essa questão dos presídios, das casas prisionais, que é a minha área de atuação, porque as pessoas efetivamente elas não conhecem como são as casas prisionais, elas não têm acesso, sabe. Eventualmente, tem alguma reportagem no jornal, mas como funciona mesmo, como é que é a realidade, as pessoas não conhecem. E é uma verdade. curiosidade muito grande, é uma área que as pessoas, elas via de regra, elas têm umas pré-compreensões, né, que normalmente são equivocadas, né. Exemplo, aquelas ideias de que casa prisional, quanto pior, melhor seria para a sociedade, porque aí a pessoa não ia querer Uhum, voltar para lá, ia evitar reincidência. Essa é a maior falácia que eu Uhum. já ouvi, porque na realidade o que que acontece? Nós, Brasil, né, nós sempre tivemos casas prisionais com condições bem ruins, condições péssimas. E se isso evitasse a criminalidade, nós não teríamos reincidência, nós não teríamos criminalidade. Ao contrário, foi exatamente essa condição ruim das casas prisionais que acabou criando as facções no Brasil, né? Que formou as facções, porque as facções surgiram para que as pessoas, né, os apenados que estão lá dentro, conseguissem se proteger e conseguissem ter acesso a coisas que o Estado, que deveria proporcionar, como alimentação adequada, remédio, uma situação de saúde, atendimento uhum. jurídico, tivessem esse acesso que o Estado estava ausente, não estava fornecendo. Então, essas condições ruins nas casas prisionais, elas só vêm para reforçar as facções. Para a sociedade, isso é ruim. Para a sociedade, o melhor é que a gente conseguisse efetivamente garantir esses direitos mínimos e principalmente estudo e trabalho dentro das casas prisionais, né? Que esse é a minha grande bandeira, inclusive na AVEC, né? Que a gente consiga levar estudo e trabalho para todas as casas prisionais. Porque aí sim, com garantia de direitos, com possibilidade da pessoa estudar, da pessoa trabalhar e efetivamente sair da casa prisional ou com uma profissionalização ou com uma outra perspectiva que não seja retornado para o crime,
é que a gente vai conseguir fazer alguma coisa, né? Uhum. Porque as pessoas, normalmente, elas não conhecem a realidade de uma casa prisional, então elas têm essa ideia equivocada. O que acontece? A pessoa entra numa casa prisional, a primeira coisa que perguntam pra ela é qual é a facção que ela pertence, ou em qual facção ela pode estar, por não ter problema com o outro. Se ela Aham. não é faccionada, de igual forma, ela vai cair em alguma galeria de alguma facção. Então, a partir do momento que ela entrou numa galeria, para ela sobreviver lá dentro, para ela ter acesso a um colchão, muitas vezes, que às vezes o colchão não é fornecido, a uma roupa, a um talher, a um kit higiene, que nossas casas prisionais têm muito déficit de kit higiene, que é sabonete, pasta de dente, é coisa básica, assim. Ele acaba recebendo de quem? Da facção. Só que a facção, ela não vai ser que nem o Estado que está entregando aquilo para bem. Ela vai cobrar por isso. E a Uhum. facção, se a pessoa não vai pagar uma mensalidade, se ela não tem dinheiro para comprar esses bens, ela vai cobrar através de favores. Sejam eles da pessoa, efetivamente, quando ela sair, ou de um familiar dessa pessoa na rua. Enfim, se a pessoa não entra nesse esquema, é muito difícil ela sobreviver dentro de uma casa prisional. E quanto mais tempo ela fica dentro nessa sistemática, mais difícil ela sair do crime depois. Sim. Então, Mas ela vai dever mais pra ela vai facção, dever. né? Então, ela vai sair devendo um favor e ela vai ter que se voltar para aquele mundo que, mesmo que ela queira sair do mundo do crime, ela vai acabar se voltando para aquilo. Então, nós, enquanto sociedade, se a gente quiser modificar essa situação, a gente tem que garantir direitos. Claro, não só dentro das casas prisionais, mas principalmente dentro das casas prisionais, para a gente não fortalecer as facções. E também fora das casas prisionais, para que a gente dê efetivamente para nossas crianças, nossos adolescentes, condições deles terem uma moradia digna, uma educação, opção de lazer, uma profissionalização, para que para eles a chance de uma vida boa não seja o crime, né? Porque é isso que acontece muitas vezes, né? Tu tá lá Sim. na periferia, ou a criança, o adolescente lá não tem nada, chega o pessoal do tráfico e dá uma oportunidade para ele, né? Então aí é essa a questão. Claro que aí vem muitas pessoas dizendo, ah, mas eu conheço uma pessoa pobre que ela não fez nada, nunca teve nada, nunca teve nenhum envolvimento. Claro, não tô dizendo que não pode uma pessoa que não tem condições, enfim, que não teve estudo, ter uma vida digna, correta. Tem, muitas pessoas têm. Só que a gente entrando numa casa prisional, a gente vê que a grande parte, ou se não a quase totalidade das pessoas que estão presas no Brasil, são pessoas que não tiveram condições de estudo, não tiveram moradia digna, tiveram famílias desestruturadas. 75% dos nossos apenados, eles não têm ensino fundamental completo. Então, são pessoas que não têm acesso. Se nós, às vezes, temos dificuldade para encontrar um emprego, uma colocação, imagina uma pessoa que não tem ensino fundamental completo, que é uma pessoa que não tem uma Nossa. moradia, não tem um banheiro em casa, por exemplo, sabe? Então, é essa perspectiva que às vezes as pessoas não têm, que elas acham, que todo mundo que tá lá tá porque quer, porque, enfim, ou imagina que são, grandes assassinos, serial killers, porque quando eu posto alguma coisa de cadeia, eles disseram, porque fulano não pensou nisso antes de matar não sei quem. Mas, gente, quem disse que alguém matou alguém ali, sabe? A grande maioria é crime patrimonial ou tráfico, sabe? Então, aí às vezes tu fica assim, não, as pessoas têm uma ideia muito errada de qual é o perfil do nosso criminoso, sabe? Aham. E se a gente realmente garantisse esses direitos, claro, é uma questão estrutural, uma questão de Estado, a gente dependeria de toda uma grande reforma, um grande envolvimento social para a coisa melhorar efetivamente, para a gente reduzir a criminalidade. Mas é esse o caminho, sabe? O caminho é simples, não tem muito o que inventar. Só que a gente precisa realmente investir nisso, a gente precisa ter pessoas envolvidas, a gente precisa ter uma sociedade participativa que queira que os investimentos vão para esse tipo de área, né? E muitas vezes, principalmente investimentos dentro das casas prisionais, eles não são vistos com bons olhos, né? Acho que principalmente por essa questão daquela coisa, né? Cara, bandido bom é bandido morto, né? É muito isso, o pessoal não consegue enxergar além, justamente por não conhecer, eu acho, também como funciona Não, dentro e as pessoas às vezes não se dão conta uma coisa com essa frase, que eu gosto de usar ela também, que a maioria das pessoas tem essa ideia do bandido bom, bandido Aham. morto. Só que assim, as pessoas não têm pena de morte aqui no Brasil, então o bandido não vai ser morto. Sim. Sabe? Não tem essa Não tem possibilidade. essa Essa possibilidade, possibilidade, sabe? A gente não exatamente. tem prisão perpétua, a gente não tem pena de morte. Então, aquelas pessoas que foram recolhidas, bem ou mal, daqui a um tempo elas vão sair. E normalmente é um tempo curto, porque a gente tem prazo de progressão de regime. Se a pessoa for primária, e dependendo do delito, é 1/6 da pena, é um prazo curto. Então, bem ou mal, logo em seguida essa pessoa vai estar de volta na sociedade. E aí a gente tem que saber qual é o tipo de pessoa que tu quer receber de volta, né? Se é uma pessoa que tem condições de se trabalhar numa vida digna depois, de se recuperar efetivamente, construir uma nova vida, ou se é aquela pessoa que ficou no meio, que ela teve que se vincular cada vez mais a uma facção e vai voltar para a mesma situação, às vezes até pior do que ela veio, né? Exatamente.
Isso vai acabar saindo, às vezes, devendo favores, Uhum. né? Ou acho que deve ser muito difícil tu se manter sem estar numa facção dentro do presídio, né? Deve ser É, um porque baita tu desafio, entra assim. pra uma galeria, tu já tá dentro de uma facção. Tu pode até não ser membro ativo da facção, mas tu tá lá convivendo com aquelas pessoas e tu vai ter que seguir mais ou menos aquela linha, né? Aham. Tem casas prisionais que não são faccionadas? Até tem alguma ou outra, assim. Mas atualmente é muito raro uma casa prisional não ser faccionada. Porque é a forma que ele se mantém, Sim, né? sim. É a forma que eles conseguem as Uhum, coisas que seria básico pra eles, uhum. né? E que não se tem hoje. E eu acho que, bom, aqui eu acho que Caxias ainda a gente não tá tão ruim, assim, perto de outras casas prisionais, né? Ou Médio. médio. Na realidade é que as nossas casas prisionais, as duas são faccionadas, né? Então, Sim, sim, tipo, sim. Mas em termos de estrutura, assim, lotação a gente tá ruim. A gente tá ruim. bem ruim. Por exemplo, o apanhador, ele tem 432 vagas, tá? A lotação dele média já chegou a 250%, tá? Atualmente tá em Nossa, 200 e poucos por caramba. cento. Eles têm cerca de... A última inspeção foi segunda-feira passada, 967 presos tinha, tá? caramba. Então, Nossa. na realidade, sempre tem mais que o dobro no Sim. apanhador, por mais que a gente tente controlar. O que isso faz? Isso faz com que, por exemplo, os apenados, eles não cumpram a pena dentro da cela, né? Eles cumprem soltos na galeria, porque não tem como manter o dia inteiro essas pessoas amontoadas dentro de celas pequenas, né? Outra Imagina. situação é que tu acaba não tendo trabalho para todo mundo, tu acaba não tendo estudo para todo mundo, não falta kit higiene porque não tem para todo mundo. A alimentação acaba pior porque não tem para todo mundo, né? Então é isso, Sim. a gente tem condições que lá no apanhador, por exemplo, menos da metade dos apenados por cela tem cama para deitar, porque por exemplo, a média das celas lá tem 4 camas e lá tu vai ter 8, 9, 10 às vezes por cela, né? E isso não é só aqui em Caxias, nas casas pequenas também acontece isso no interior, né? A gente tem uma realidade de superlotação, às vezes até de hiperlotação, Isso né? Brasil inteiro. Brasil. Brasil inteiro, Brasil. né? A gente, às vezes, as pessoas acham, o judiciário prende pouco. O judiciário não prende pouco. A gente tem mais de 900 mil presos no Brasil, né? Esse é um dado de julho do ano passado. Nossa. E a gente tem uma capacidade no sistema de 400 e poucas mil vagas. Então, a gente está no mais que o dobro da Mais capacidade que do o nosso dobro. sistema prisional, sabe? Então, não tem como o sistema não meio que colapsar. Faltam coisas, não tem como ficar bem atendido, né? E, claro, não tô aqui defendendo que a gente tem que prender menos, não é isso. Mas o que eu tô dizendo é que, assim, prender pouco não, o judiciário não prende pouco. O judiciário prende quando ele entende que estão presentes os requisitos, né? E aí a gente pode até entrar naquela outro bordão que o pessoal usa frequentemente. A polícia prende, o judiciário solta, né? Uhum. Não é por aí. Na realidade, o judiciário ele é responsável por analisar as condições daquela prisão, se aquela prisão foi feita de forma correta ou não, e se tem ou não requisitos para manter aquela prisão. Se a pessoa é primária, a pessoa não tem outro problema, tu não vai botar essa pessoa num presídio para entrar numa facção por nada, sabe? Sim. Porque tem que ter isso em mente. Tu tá botando uma pessoa que vai entrar no dia seguinte, ela vai estar dentro de uma galeria faccionada. Então, tu não tem por que botar uma pessoa que não tem um antecedente, que não tem um delito grave, dessa forma, sabe? Sim, é capaz de tu Tu vai estragar piorar, mais ainda a né? pessoa, Uhum. né? Digamos assim. Então, por isso que a gente analisa sempre as condições, a gente vê se é necessário mesmo uma prisão, sabe? É pra gente efetivamente ter condições de manter preso aqueles presos que têm os requisitos para se manterem presos, né? Senão a gente tem outras medidas. E nessa área também, a gente vai chegar um momento que a gente vai ter que começar a pensar, repensar também as nossas formas de punição no Brasil. De repente, alguns delitos mais leves, começar a não pensar em uma pena privativa de liberdade, começar a pensar em outras penas restritivas de direitos, né, algum serviço à comunidade, alguma situação diferente, porque efetivamente, se continuarmos no ritmo que a gente vai, né, a gente não tem vaga. Não tem. Caramba. Qual que é o. A gente falou antes de perfil, né, de criminoso, Uhum. assim, hoje como é que tá essa porcentagem, assim? Olha, os dados que eu tenho da última pesquisa que eu olhei, tá? Ela até é uma pesquisa um pouco antiga, ela é de 2015, tá? Mas é a última que eu tinha, assim, de parâmetros. Assim, ó, se eu não me engano, 60%, tá? Tem entre 18 e 29 anos, é uma população Uhum. jovem. 75% tem ensino fundamental
incompleto ou só ensino Uhum. fundamental. 46% são crimes patrimoniais e 28% são delitos ligados ao tráfico de drogas. Então, esse é o quadro assim majoritário da nossa população prisional, né? Em outros estados da federação que tenham mais população negra, a grande maioria é negra. Claro, aqui na Serra não, porque a gente não tem uma população predominantemente negra. E é óbvio, a população carcerária ela segue as características da comunidade que ela se encontra, né? Então aqui não. Mas nos estados mais para cima, assim, que a gente tem uma população um pouco mais de negros, aí tem uma predominância de negros também apenados. O tráfego ainda O tráfico atualmente é o que mais prende. Ok. E na realidade a questão é que quem é preso não é o grande traficante, né? É o traficante pequeno, né? É o E aí, aviãozinho. exato, que tu tira um, aparece dois no lugar, É. sabe? Exatamente. Então não é aquele traficante que vai efetivamente à prisão dele, não, super combateu o tráfico, enfim. Claro, ajuda, só que a facção tá lá repondo aquela pessoa, sabe? Sim. E eu vou entrar em alguns temas aqui, a gente vai. Aí tu me diz, mas até relacionado a isso, eu vejo o Brasil hoje, não se fala, não é nem, não se avalia ou não se pensa a respeito, mas não se fala sobre alguma normalização ou descriminalização de drogas, não se debate, né, hoje no Brasil esse assunto. E não sei se até que ponto isso é positivo ou não, pensando nisso, sabe? Porque o problema tá muito além da base criminal, né? Claro. É um problema Na realidade é um social, problema de né? saúde pública, né? Na realidade é isso. Eu vou te dizer assim, ó, que se debate muito pouco. Concordo contigo, se debate muito pouco. E que talvez daqui a uns anos o caminho natural seja de repente a gente ir para uma discussão exatamente em relação, pelo menos em relação à maconha, se a gente vai manter ou não, né? Se a gente vai entender que é necessário manter ou não a penalização, né? E existe algum caminho de seguir Tem para algo países assim? que fizeram e deu certo, tem países que fizeram e não deu certo, né? A gente teria que efetivamente começar a trazer a público esse debate. Né? É que eu acho que muda muito também, por mais que tenha países que tenha descriminalização ou não, as culturas são muito diferentes. Sim, né? exatamente. É muito difícil E, tu na conseguir realidade, ter a questão também é que o Brasil ele é um país muito grande, né? E ele tem diversidade bem grande entre uma região e outra, né? Exatamente. E cara, acho que o maior problema do Brasil é a nossa base cultural, assim, de... Às vezes o cara que vai virar um traficante ou um bandido, cara, cresceu naquele meio, tipo, cara, o cara cresceu no meio da favela lá e desde criança ele já viu o pai, o irmão fazer aquilo e ele nasceu com aquilo, ele cresceu com aquilo como uma verdade, Naquele como que ambiente, pra ele né? que aquilo ali é o certo. Por mais que esteja errado, ele roubar, por exemplo, ele cresceu vendo as pessoas que estão ao redor. Cara, pra uma criança de até 7 anos, cara, não vai ter esse discernimento de saber o que é certo e errado e já vai crescer com aquilo ali. A chance de ela se tornar um traficante, um bandido é muito maior. Por isso que a gente defende que tem que ter essa mudança social de base, assim, sabe? Tu tem que começar a proporcionar condições para as pessoas desde... Pô, o cara tem condições de ter uma saúde, um atendimento médico de qualidade, a mulher tá grávida, ter um pré-natal de qualidade, aí depois ter condições de uma moradia digna, ter um saneamento adequado em casa, poder frequentar uma escola, não precisar ficar brigando por vaga em escola, sabe? A evasão escolar é um dos grandes problemas que a gente tem, que acaba ensejando isso, porque tu vai ver menores infratores, por exemplo, eles têm um crescimento da população de menor infrator conforme cresce a evasão escolar, né? Porque se a criança ou adolescente está na escola, ele está aprendendo, ele está trabalhando para uma vida melhor, sabe? Só que ele sai da escola e os vínculos que ele tinha com aquelas pessoas que estavam querendo um caminho melhor, querendo uma profissionalização, ele vai cortando, né? A evasão escolar, ela é um problema muito grande. A gente teria que ficar em cima das nossas crianças, nossos adolescentes, para proporcionar uma situação mais digna. E quando a gente fala em escola,
que seja uma merenda, que seja uma possibilidade de estrutura, lazer, né? De ter um esporte, Uhum. né? Da criança poder ter acesso a uma aula de música, Uhum. sabe? Dar esse acesso também para as pessoas de baixa renda, sabe? Sim, porque muito quando se tem o básico já é lucro, né? Hoje a gente sabe que a educação no Aí- nosso país é ridículo, É, né? aí a gente entra num outro ponto, que até a gente tava eu tava escutando ontem o podcast do Piangeres e Uhum. do Thiago Negro, Nosso concorrente. que é nosso concorrente. Jura, né? E eles estavam falando justamente sobre isso, sobre essa questão de, cara, o nosso ensino escolar é desmotivador, assim, pros alunos, sabe? Tipo, não é algo interessante. Prazeroso. Cara, é um Claro. sistema defasado, absurdamente, assim. E, cara, a criança não é que ela não gosta de ir pra escola, ela gosta de ir pra escola. Ela não gosta da aula, Do método, Uhum. né? do método, porque a aula é um saco, É. né? Diga-se Sim, de que é passagem, assim. a gente já falou sobre cara, isso em o cara outras o cara vezes, aprende né, um monte que- de coisas, às vezes, inútil, Uhum. sabe? Não digo inútil, sabe? Mas a Que a abordagem... pessoa não consegue ver naquele momento a utilidade, né? Exatamente. Que o professor, ele tem que envolver o aluno também, né? E a gente atualmente tem crianças que já nascem mexendo no Sim, smartphone, é outro nível de sim. tecnologia, é outro, Aham. sabe? Então, Cara, é outras coisas que chamam a atenção, Tu né? pensa, Exatamente, tipo, tipo, o estímulo cerebral que a criança tem, né? Desde Uhum. criança. Pra ficar Hoje, sentada paradinho numa sala de aula com quadro negro, né? Tu como precisa é de um que pouco vai mais. envolver aquela criança se Um uma aula for sistema- o que a gente está acostumado sempre, Um né? sistema de Não- ensino muito... que não Cara, evoluiu, não né? segura, evoluiu, né? Não tipo, segura. a tecnologia evoluiu Uhum. absurdamente nos Uhum. últimos 20 anos. Foi a revolução, né? Uhum. Tecnológica, Sim, nos sim, últimos sim, anos. Aí, que nem você falou, a criança nasce com... Cara, com 3, 4 anos, ela liga a TV, ela troca o canal, Não ela precisa tanto, viu? sabe? Eu tenho a minha bebê, tem 1 ano e 10 meses, tá? Pelo menos desde 1 ano dela. Uhum. Só de nos olhar, eventualmente, quando ela pega o celular na mão, a primeira coisa que ela faz é isso aqui, ó. Uhum. Então, ela sabe como fazer, ela sabe procurar as coisas dela. A gente tem uma Alexa em casa, minha filha comanda Alexa, com 1 ano e 10 meses, sabe? Imagina, 1 ano. Sabe? absurdo, Então, é absurdo. não adianta. Eles nasceram com uma outra realidade, eles são muito mais acelerados do que a Uhum. gente. Cara, e não vai muito longe, né? Não dá um passo muito pra trás. Olha nós. Uhum. Quando a gente, da nossa geração, Sim. né? Não adianta, cada geração tá um pouco mais à frente, não adianta. É. E é ruim tu ver que muitas coisas acabam não acompanhando essa aceleração, principalmente tecnológica, né? Por... Cara, não é nem por não ter recurso, porque o Brasil é rico em recursos, né? É rico o Brasil tem muito dinheiro, né? Só que às vezes não é empregado da forma certa. mal distribuído, É né? mal distribuído. É uma reação em cadeia, né? Porque daí, cara, o ensino é ruim, aí tudo vai desencadeando, vai desencadeando. Aí o sistema prisional não tem O básico, o né? básico, né? Não é nem investimento Uhum. suficiente, não tem o básico, né? Aí, cara, não tem o saneamento básico na questão da saúde pública. Uhum, É tudo uma né? Por isso eu tava comentando ontem, né? De noite a gente tava conversando, depois de eu ouvir o podcast do coisa. Cara, a gente é muito privilegiado, né? Com certeza. Muito, tipo, muito privilegiado, assim, perto de muita gente. A gente nunca pode comparar as nossas condições com as condições de uma pessoa que, sei lá, que veio do zero, assim. Eu sei que eu sou juíza hoje, mas eu sei que muito disso foi porque eu sempre tive uma condição boa. Uhum. Meus pais me ajudaram, eu tive condição de estudar numa escola boa. Isso é uma vantagem enorme. Tu tá numa família estruturada, tu tá numa família que te apoiou pra chegar num lugar. Eu não posso comparar a minha situação, né, com alguém que veio do zero, batalhou, precisou trabalhar pra pagar, sei lá, ajudar pai e mãe a pagar o colégio, a pagar o almoço, né? É muito diferente isso. Eu me considero muito privilegiada. E é isso que a gente tem que ter, às vezes, até como julgador, né? A gente tem que ter essa empatia de se colocar no lugar do outro e conseguir enxergar, às vezes, as coisas com os olhos do outro. Que coisas que pra mim parecem muito óbvias, talvez pra outra pessoa não seja, né? Não seja tão simples, não seja... não tenham a mesma facilidade, né? Uhum. E isso, às vezes, quando a gente fala em concurso público, né? Tem, enfim, se vai pra toda aquela questão de que atualmente tem as cotas, enfim, sem falar sobre o certo ou não, né? Na realidade, o que a gente tem que pensar é que, assim, concurso público, ele é, em tese, um sistema que ele
dar chances, oportunidades para todos, né? Mas bem ou mal, alguns têm mais facilidade, porque tiveram um estudo já desde o início de maior qualidade, tiveram acesso a cursos, né? Por mais que o concurso ele seja igualitário, tem pessoas que tiveram mais oportunidades que outras, né? Tem pessoas que precisam trabalhar mais para chegar lá, tem pessoas que precisam trabalhar menos, né? Não quer dizer que todas as pessoas não vão chegar lá querendo, se esforçando, enfim. Mas algumas vão ter mais facilidade por causa das suas condições, né? E até, enfim, né? Até pela questão da pessoa ter a oportunidade de ou somente estudar para um concurso, porque Claro. principalmente um concurso de magistratura, promotoria, enfim, são muito difíceis os concursos, né? Várias etapas, então, Uhum. cara, tem que ter uma doação enorme, assim, tipo, por um bom tempo, tipo, Uhum. não é 1 ano, 2, às vezes é 4, 5, 6, Uhum. 10 anos, às vezes, pra te passar no concurso. E, cara, a maioria, cenário Brasil, quem pode ficar em casa Claro. 2 anos somente estudando, sabe? Né? Acho que a maioria acaba dividindo a rotina, né? Uhum. Trabalho, estudo, né? Estudando de noite, Claro. 2, 3 horas por Acho dia. que, já que a gente vai entrar nesse ponto ali um pouco, acho que seria interessante, de repente, eu explicar para as pessoas como é que se chegam ao cargo de juiz, né? Como é que é esse concurso, porque eu acho que tem Bem muitas legal. pessoas que não têm Uhum, conhecimento, né? uhum. Então, o cargo de juiz de direito, ele é um cargo que a gente chega nele através de concurso público, né? E é um concurso público bem extenso, tem diversas fases, né? A primeira fase é uma fase com provas objetivas, depois tem uma outra fase que são provas dissertativas e prova de sentença. Depois a gente faz uma prova oral, tem entrevistas, né, exames médicos, como em todo concurso, e depois ainda a gente toma posse e tem um curso de formação. Na minha época, o curso de formação era anterior à posse, ainda contava como fase, a gente tinha notas, e atualmente os candidatos tomam posse e depois vão para esse curso de formação, né? Então, ele é um concurso longo. Concurso da magistratura rápido, ele dura, sei lá, 1 ano e meio, né? Às vezes se arrastam mais, demoram 2 anos, 3 anos, às vezes um concurso, né? E tem todo o período que tu tá te preparando antes do concurso. Eu, por exemplo, entre a minha formatura e a minha posse, eu levei 5 anos, né? Então, foram 5 anos estudando, que eu já sabia que quando eu saí da faculdade, que era o que eu queria fazer concurso para magistratura. Então, desde que eu saí, eu já saí voltada para isso. Já fui fazer a escola da Júris em Porto Alegre, que na época, inclusive, era um dos únicos cursos que tinha para magistratura, né? Atualmente, a gente tem outras opções com a internet, né? Tudo fica mais fácil, né? Mas na época era presencial, tinha que ir para Porto Alegre. Então, a minha Tem que se ideia. mudar pra Sim, Porto Alegre, exato. Eu me né? mudei para Porto Alegre, fiz a escola da Júris, depois fiz uma pós-graduação nesse meio tempo. Aí passei em outro concurso, que na época era o concurso de assessor do Ministério Público. E aí fiquei trabalhando e estudando também, porque, né, não adianta sem perspectiva de abrir um concurso e tu ficar lá só estudando também não dá, né? Sim, sim. Então comecei a trabalhar e aí continuei estudando. E depois, quando saiu o concurso para juiz, aí eu passei na primeira e na segunda fase. E aí, quando eu estava na segunda fase, eu resolvi me exonerar do cargo de assessor do MP, que eu ainda não tinha tempo para tirar férias. Porque também o curso para prova de sentença era só em Porto Alegre. Então, na época, tipo, eu tava indo bem, tanto no concurso para juiz quanto no Ministério Público, e resolvi dar um peitaço, assim, bom, vou testar, agora é a minha hora. E fui para Porto Alegre, aí fiz a fase de sentença, fiz a fase oral, e aí já fui aprovada. Isso lá nos idos de 2009, tomei posse em 2010, né? E aí depois, né, acho que algumas pessoas não sabem também, que quando a gente passa no concurso para juiz, a gente vai normalmente para o interior, né? A gente escolhe uma comarca. Normalmente são comarcas menores, são comarcas iniciais, porque a nossa carreira é assim, tem comarca inicial, intermediária e final, né? Caxias do Sul é uma comarca de entrância final, né? Mas na carreira a gente tem que fazer essa progressão, né? Nunca vai vir Então, direto, tipo, pra uma até Caxias. pode ficar designado um período. Eu fiquei designada, por exemplo, logo que eu passei, um tempo designada em Caxias, porque tinham poucas iniciais vagas. Nós fomos 60 nomeados e tinha 10 ou 12 iniciais. E na época, como era de Caxias e tinha vaga em Caxias, eu optei por ficar aqui designada até aparecer uma oportunidade em outra comarca que eu quisesse. E até, pra mim, aconteceu uma coisa que às vezes acontece, mas que é mais rara, que eu acabei não indo pra inicial. Eu me promovi direto pra uma intermediária, que era Uruguaiana. Então, saí de Caxias para ir para Uruguaiana, efetivamente na vara que eu me promovi, já em trânsito intermediária, que era uma vara cível. Aí trabalhei em Uruguaiana por 4 anos e meio, no cível e na família. Depois fui para Novo Hamburgo, fiquei quase 5 anos em Novo Hamburgo também, lá também numa vara cível. E acumulei a direção do foro lá também. E direção do foro é uma área que eu gosto, assim, essa parte administrativa, gestão, liderança, gosto. Então, fiquei
quase 5 anos lá na direção do foro também. E aí depois veio a oportunidade de vir para cá na execução penal promovida, né? Na entrância final daí. E até, às vezes eu brinco porque eu Aí tu trocou da família pra... troquei totalmente do cível pro crime e pra uma área que eu achava que eu não ia gostar. Eu vim com aquela ideia, não, vou ficar os 2 anos ali, depois que eu tiver tempo pra me remover pra outra vara, eu vou pra outra vara, porque provavelmente não vou gostar da área. Porque como eu nunca tinha trabalhado, acaba, tipo, até pra nós, fica sendo assim, mas não, acho que não vou gostar, afinal, presídio, enfim, né, pesado. E no final eu descobri que eu adoro trabalhar com isso, que é a área que eu mais gosto. E que se eu puder, eu vou ficar pra sempre ali, porque gosto mesmo de trabalhar. Né, essas coisas da vida que acabam surpreendendo a gente, né? Que a gente acha que não vai gostar de uma coisa e depois, de repente, descobre que é uma coisa que gosta muito. Porque a área da execução penal, ela te proporciona fazer muitos projetos, né? E não adianta, é questão de perfil, né? Tem magistrado que não tem esse perfil. Mas eu tenho esse perfil de estar sempre envolvida com alguma coisa. Tá sempre com um projeto diferente, tá sempre com um desafio diferente, gosto de coisas diferentes. Então, e gosto de pessoas também. Esse é um diferencial. Porque tem gente que é mais, tipo, do papel, de estar ali focada, né, trabalhando. E eu gosto dessa interação com pessoas. Pra mim, quer me ver realizado, me botar, passar o dia inteiro atendendo gente em presídio ou resolvendo problema de algum projeto diferente que a gente tenha. Que aí me motiva a fazer alguma coisa diferente. E, por outro lado, aqui em Caxias, né, desde maio do ano passado, eu também assumi a direção do foro. Né? A direção do foro é assim, a gente tem um rodízio entre os colegas. Então, cada ano, normalmente, é um colega. Às vezes, se os outros colegas não querem, tu vai ficando mais, se tu tem interesse, né? Mas esse ano, então, eu tô de diretor do foro. E na direção já é o outro lado, é a questão mais administrativa. Gerir pessoas, né? Porque o nosso fórum aqui em Caxias tem mais de 300 funcionários. Então, é como qualquer empresa. Tu tem que, desde que fazer as compras para essa empresa funcionar, né? Água, café, enfim. Até as outras questões, como, deu um problema no setor, tu tem que resolver com os servidores. Tu faz a representatividade do judiciário, né? Então, tem um evento na Câmara, quem vai sou eu representando o judiciário. Tem um evento, sei lá, esse ano foi hastear a bandeira no 7 de setembro, vai lá hastear a bandeira no 7 de setembro. Então, é tu que representa o Poder Judiciário de Caxias nos eventos, né? E também uma parte que as pessoas normalmente não conhecem, que a gente tem também uma parte processual dentro da direção do foro. Que a gente lida com todos aqueles processos vinculados a registros públicos, por exemplo, alteração de nome, processos de registro de testamento, é a gente que tem competência como direção do foro, né? Alguma situação de alvará de cremação, por exemplo. As pessoas normalmente não sabem, mas quando tem alguma morte violenta, ou é acidente de trânsito, um suicídio, alguma situação de morte que possa depender de necessitar, enfim, qualquer perícia no corpo, para a pessoa poder ser cremada, depende de autorização judicial. Então, nós, quanto diretores do foro, nós temos essa competência também para autorizar essas cremações. Então, a direção do foro, ela é uma salada de fruta. Tu pega o administrativo, pega a questão de liderança. Eu gosto muito de gestão e liderança, então eu sempre, nas direções do foro que eu passei, eu fiz projetos nessa área. Então, aqui em Caxias, eu tenho junto com o Guilherme Reolon, que ele é o nosso estagiário de pós ali do fórum, que atua junto à direção do foro. A gente tem esse projeto Flow, que é para bem-estar e felicidade no trabalho, que são leituras que eu gosto de fazer nessa área, então a gente desenvolveu o projeto juntos. Legal. E, na realidade, a gente consegue trabalhar com tudo um pouco, né? Pô, mas é muita coisa, né? É bastante. É muita coisa, né? Pra te... Porque são duas áreas diferentes, né? A direção do foro e a VEC. Tipo, acontecendo coisa nas duas coisas e eu vejo que tu fica bastante na rua, né? Vai pro lugar, vai pro outro. É porque como ali na VEC a gente tem a questão das inspeções das casas prisionais. E aqui na nossa região, a nossa vara é regional, então pega toda a região da Serra. Eu tenho 8 casas prisionais, que vão desde Vacaria, num lado, até Guaporé, no outro lado. Então, uma vez por semana, pelo menos, eu tô circulando em alguma casa prisional, né? Então, tô bastante fora do fórum. Só que aí também tu tem que contar com uma boa equipe, né? Tu tem que construir uma boa equipe das pessoas que te apoiem no trabalho, que tu confie, que tu consiga passar as coisas como tu gosta que sejam feitas, né? E a partir daí tu tem que fazer o trabalho funcionar, né? Eu, por exemplo, desde que criaram a segunda VEC aqui em Caxias, são 2 varas de execução criminal aqui em Caxias, né? Por causa da demanda. Nós temos quase 7.000 processos de execução criminal em Caxias do Sul. Então, são muitos processos, né? Só no regime fechado a gente tem 2.600 e lá vai processos de execução criminal. Então, fora o resto semiaberto, aberto, pena de multa, enfim, todos os demais processos da área da execução criminal.
Então, temos 2 VECs, mas a segunda VEC ainda está sem magistrado titular. Então, desde que criaram ela em setembro de 2020, ela está em substituição, que é pela 2021, desculpa, setembro de 2021. Está substituição pela minha VEC, então eu substituo as 2 VECs, então eu tenho as 2 VECs no dia a dia, a direção do foro, e eventualmente, tipo agora em janeiro, que tem muitos colegas de férias, eu tô com a violência doméstica também. Então, bem ou mal, a gente tem que se desdobrar em vários para atender o que a gente tem que atender. É uma demanda que ela é crescente, porque os processos, eles praticamente só aumentam, né? É Sim. raro a gente conseguir efetivamente diminuir, porque tem muita demanda, né? O nosso estado, ele é um estado litigante também, nossa região aqui é uma região litigante. Então, as pessoas têm muito a cultura de ajuizar as ações, né? Às vezes por coisas, né? Exato. Então, o volume, ele é muito grande. E a gente tem, atualmente, a gente não tem um número de servidores que consiga atender 100% essa demanda. A gente está sempre, até pela direção do foro, eu posso te dizer isso, que a gente está sempre tapando um canto e destapando o outro, porque a gente não tem servidor suficiente para todas as varas. Mas aí a gente vai fazendo o melhor que pode, se desdobrando em cima dessa situação. Tem que construir uma equipe boa, aprender a delegar o que é delegável, né? O que não é delegável, óbvio, que não delega. E isso foi uma coisa que eu aprendi, inclusive, quando eu vim pra VEC, porque no Civil tu acaba conseguindo concentrar muito mais o trabalho, tu consegue tu tá muito mais presente, tu não tem tanta audiência, né? Tu não tem essa demanda de estar sempre fora do fórum, né? E eu ali na VEC, eu tenho uma vez por semana tô fora do fórum e pelo menos 3 tardes por semana eu tenho audiência. Então, se eu não tiver uma equipe que mais ou menos ande por mim, se eu tiver que eu efetivamente, pessoalmente, fazer todas as minutas, não anda o trabalho. Então, tu aprende a delegar melhor, na realidade. A aprender não se importar tanto com o detalhe e se preocupar mais com o todo, né? Que o negócio gire bem, que a máquina gire direitinho. Deve ser um desafio do jeito que é as coisas no Brasil de volume de processos, né? Isso é legal porque a maioria das pessoas, acho que todo mundo fala, né? Processo vai lá, fica 5, 10, 15, 20 anos, né? Mas, na verdade, a gente não sabe tudo que rola por trás ali, né? Do que tá acontecendo. Na realidade, ali. muito dos nossos processos eles demoram porque a gente tem um número excessivo de recursos, né? Então, o processo, ele chega no primeiro grau, ele tem uma sentença, mas ele não acaba ali. Aí tu vai... E aí entra mais um pouco a nossa cultura, a gente é litigante. Então, o que perdeu, ele vai recorrer. Ele não fica... em outros países é diferente, assim, principalmente aquelas culturas europeias, né? Via de regra, o pessoal não é tão litigante, assim. Eles recebem uma sentença, aquilo, não, o juiz disse isso, pelo menos já não tem aquela ideia de recorrer. E nós aqui, a gente tem aquela ideia, vou recorrer até a última instância. Sabe? E aí são recursos que demoram mais até ser julgados, né? E faz com que o nosso processo ele seja mais atravancado. E se a pessoa quiser, ela leva em recursos por muito tempo um processo. Sim. E às vezes faz intencional pra ganhar tempo, claro, né? Claro. Pra ficar ali enrolando o processo, né? Eu queria fazer outra pergunta. Tu falou antes das inspeções ali, como que funciona isso? Tu precisa ser você que vai lá fazer essas inspeções? A gente tem uma competência, tá? A gente tem o nosso Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, a gente tem a obrigação de juízes das varas de execução criminal visitarem uma vez por mês os presídios para fiscalizar, tá? Então, uma vez por mês eu tenho que ir lá e ver as condições. Claro, cada juiz tem uma forma de fazer a inspeção. Tem juiz que vai mais na questão administrativa, dá uma circulada nas galerias, não atende. Eu tenho um perfil que eu gosto de atender dentro da casa prisional. Eu ponho o pessoal em fila, ou passo cela por cela, abro a cela, converso e atendo. Por quê? Porque tu resolve muitos problemas dessa forma. Tu antecipa a resolução dos problemas. Porque às vezes, por exemplo, se a pessoa ela não tem um advogado, tá? Ela tem só a defensoria pública. Ele vai encontrar normalmente a defensoria quando ele tiver uma audiência. Mas até lá, às vezes, passou o quê? 1 ano, 2 anos, sabe? Principalmente em processo, se é um júri, tá? E às vezes as pessoas ficam lá esquecidas de forma equivocada. Ela não deveria estar lá, sabe? Ou já deveria ter sido solta, ou tem alguma situação de alguma progressão que já venceu e a gente tá lá
retardando porque não chegou pra gente a análise desse pedido, sabe? Tem alguma situação de saúde grave que a gente tem que intervir, que acaba não chegando pra gente. E se tu tá dentro do presídio, tu tá sempre atendendo, tu consegue resolver essas questões de saúde, o que é grave, tu encaminha. Tu tá vendo a pessoa, então é muito diferente tu olhar no papel, tô com tal coisa, e tu chegar lá e ver a pessoa, tanto pro sim, realmente tá doente, ou pelo não, esse aí não tá doente, sabe? Então tu vendo a pessoa é diferente, sabe? O atendimento, ele soluciona muitos problemas na execução penal. Fora que assim, né? Todo mundo gosta de ter a oportunidade de ser ouvido, né? Claro. Então, é a mesma coisa. Tipo, eu tô prestando meu serviço lá, ouvindo as pessoas que são os meus maiores clientes. Meus apenados são os meus clientes, na verdade, né? Então, é muito importante que eu ouça como é que tá a casa prisional deles, né? Que eles me digam, tá faltando tal coisa. Aí eu vou tentar providenciar, sabe? Ou, nós estamos tendo problema com o horário do pátio, por exemplo, tá muito curto. Aí eu vou tentar conversar com a administração pra resolver. E isso, né, claro, fora as questões processuais. E eu te digo assim, eu acho que aqui as casas prisionais, elas também andam tão tranquilas, né, como tem estado, também um pouco por esse perfil, porque eles sabem que eu vou estar lá, que se tiver algum problema eu vou ouvir, que eu vou poder ajudar a resolver. Não há processos atrasados na VEC aqui de Caxias do Sul, tá tudo andando muito em dia, então também não é um motivo para eles se descontentarem porque tá atrasado, meu benefício demorou, não. O cara ganha prazo para progressão, ele tá saindo, sabe? Se ele não tem alguma coisa trancando ele, uma falta grave, alguma situação assim que precisa de ficar mais, ele vai sair quando completar o prazo dele, sabe? Então, isso faz com que também eles se sintam ouvidos e respeitados, né? Porque essa é a grande sacada, assim. Às vezes as pessoas me perguntam, mas tu não tem medo, tu entra dentro da cela, tu não tem receio que eles vão te fazer alguma coisa. Não tem receio nenhum, ao contrário. Eles me tratam muito bem, com muito respeito, porque ali, o papel que eu tô fazendo, eles sabem que muito poucas pessoas vão fazer por eles. Nesse né? ponto que eu ia chegar. Não é muito Não, perfil, eu acho. Não, e normalmente, assim, né? dificilmente o advogado deles vai lá conversar com eles. Eu todo mês tô lá, sabe? Então eu consigo tá lá resolvendo o problema, né? Em mim eles veem essa possibilidade de me falar o que tá acontecendo. E eu sou muito franca sempre, tanto nas inspeções quanto nas audiências. Eu gosto quando a gente tá nas inspeções e é alguma coisa que dá pra resolver, porque às vezes eles só me perguntam uma dúvida, alguma coisa assim, sabe? Então eu já respondo, se dá, dá, se não dá, não dá. Ou então se eu preciso olhar o processo, efetivamente eu digo, vou olhar a tua situação, sabe? A gente, quando começa a atuar nesse meio prisional, tu aprende que a franqueza é a melhor coisa do mundo, sabe? Porque a gente atua com respeito dos dois lados. Eles me respeitam, eu respeito eles. Eu falo a verdade pra eles, eles falam o que tá adequado pra mim, sabe? Então, a gente consegue trabalhar nesse meio com respeito, sabe? E em audiência também eu tenho a prática que a gente faz audiências na execução criminal de faltas que são cometidas dentro da casa prisional. Ou fora, quando o cara tá de tornozeleira, por exemplo, uma fuga, assim. E, eventualmente, se for reconhecida a falta, eles podem regredir de regime, né? Então, eu pioro a situação deles, eventualmente, se eu reconhecer a falta. E eu sempre procuro fazer essas decisões em audiência, né? Por quê? Porque aí eu já explico, eu já digo, por causa disso, disso e disso, tu vai ser regredido de regime. Por causa disso, disso e disso, não vou reconhecer tua falta, sabe? E aí o cara sai sabendo. E normalmente eles sabem que eles realmente fizeram uma coisa errada e por isso que tá acontecendo, sabe? Então, claro, tem situações que eu recebo ameaças? Tem. Tem situações que... às vezes o apenado se revolta ali no calor da hora, enfim, tem. Mas eu sei que ele vai pensar depois, ele vai se resolver, vai entender, e a coisa vai seguir bem, sabe, respeitosa, né? Por mais que seja uma área de risco, eu não me sinto, tipo, em risco. Tá? Me sinto super segura e me sinto muito respeitada dentro das casas prisionais, tanto pelos agentes quanto pelos apenados. Tem um relacionamento muito bom com a SUSEP, né? Porque às vezes o magistrado da execução também, por ter esse dever de fiscalização, não tem um relacionamento tão bom com a SUSEP, por ser o órgão fiscalizador, né? Mas tem um ótimo relacionamento com a SUSEP também, tem um trabalho de parceria, porque eu vou dizer pra vocês assim, se a gente tem numa execução penal, tá, um juiz participativo, tá, um juiz que quer efetivamente fazer a diferença. Uma SUSEP comprometida também nos diretores das casas, nos agentes, em proporcionar trabalho, estudo, em buscar esses parceiros para colocar trabalho, colocar estudo dentro da casa prisional. E uma sociedade atuante, efetivamente, que queira ir atrás, a gente consegue fazer maravilhas numa execução penal. A gente consegue dar oportunidades.
Aqui em Caxias, e não só Caxias, a região da Serra está com assim, projetos muito legais na área da execução penal. A gente tem a malharia e costuraria ali no apanhador, então os apenados eles produzem uniforme para eles, para as outras casas prisionais, e também estão produzindo malhas para o inverno. Horta a gente tem em todas as casas prisionais. Tem projeto que eles fazem casinha de cachorro. Tem casa prisional que faz bloco de cimento. Tem o casa prisional que tem oportunidade para os apenados estudarem não só o ensino fundamental quanto o ensino médio, porque às vezes isso a gente não consegue professor também, né? A gente teve um curso ano passado de eletricista predial que mais de 600 apenados fizeram o curso. Então, do nosso universo de 2.600 presos, 600 tiveram essa formação no curso de elétrica predial. Em Bento Gonçalves, a gente tem um curso com um convênio com o Instituto Federal, que é um curso de horticultor, que foram formados 30 no final do ano passado também. O pessoal sai com uma profissão, né? Agora a gente está com um projeto que vai ser implementado esse ano, que é em relação à criação de tilápias nas casas prisionais. É um projeto pioneiro, nosso delegado da 7ª Delegacia Regional, do Fernando Demuth, né? Ele é o delegado responsável pela nossa região aqui dos presídios. Ele teve essa ideia desse projeto, está implementando esse projeto para a gente criar tilápias, que é um projeto fácil, né? São tanques, né? Os apenados têm que só fazer o controle, alimentar as tilápias. E a ideia é que a gente possa usar essa produção tanto para consumo interno quanto para venda para as casas se manterem, assim, para doar para as entidades, enfim. Então, é uma formação que eles vão estar recebendo e, ao mesmo tempo, eles vão poder sair de lá profissionalizados, vão estar melhorando a sua alimentação dentro das casas prisionais, vão estar ajudando entidades, né? As nossas hortas prisionais, toda a produção quase, ela é revertida também em doação e alguma coisa fica para consumo interno, sabe? Então, a gente precisa mostrar para a sociedade que também as casas prisionais, elas auxiliam, né? Elas trazem benefícios. A gente criou ano passado o Canil, aqui da 7ª Penitenciária Regional, que às vezes eu gosto de dizer que a gente equilibra, né? Eu ajudo os apenados nos projetos dentro, mas eu também ajudo a SUSEP nos projetos dele. Então, a SUSEP aqui criou um grupo de intervenção regional, que é tipo um GAES que tem do Estado, mas é um grupo de intervenção aqui próximo, que às vezes precisa fazer uma revista, alguma coisa na casa prisional, e tu não precisa daí pedir para Porto Alegre vir apoiar, tu tem um grupo próximo que pode fazer. E aí eles têm um canil, que é dos cães que trabalham ali com eles, a gente construiu esse canil, e os cães desse canil, eles têm um projeto que uma vez por semana eles trabalham na APAI com crianças que têm autismo. E é um projeto que está sendo muito bem sucedido porque os cães estão atuando muito bem, estão auxiliando muitas crianças. E agora a gente vai replicar esse projeto em outras regiões também. Então, tem tanta coisa que pode ser feita nessa área, tanta coisa legal, tanta coisa diferente, que as pessoas desconhecem, mas a gente pode fazer a diferença, sabe? E são projetos que, com um comprometimento da sociedade, da SUSEP e do magistrado, saem maravilhas ali. E para os apenados isso é muito legal, sabe? Porque eles veem que o trabalho deles lá dá resultados, dá frutos, que eles podem fazer diferente, eles se sentem, a autoestima deles é diferente, se sentem produtivos, com certeza. Porque isso liga com a tua fala lá do início, né? Que hoje, do jeito que é a cadeia, não recupera ninguém, né? E tu trabalhar com projetos assim, quebra esse paradigma da sociedade de, com perdão da palavra, que se foda, sabe? E é uma coisa diferente realmente, que lá na frente, passinhos de formiga, né? Mas dá pode resultados. fazer toda a diferença na vida das pessoas, né? Cara, já é difícil quando tu sai da prisão, tipo, pra te se recolocar de alguma forma, né? Profissionalmente, porque existe, né, muito preconceito aí com isso, né? E preconceitos normalmente fomentados, inclusive, pelas fake news, né? Eu vejo agora, tipo, a última do momento, que é a questão do auxílio reclusão ali, que o pessoal tem falado muito, sabe? Eu tinha até anotado, que foi a notícia das últimas semanas, né? É importante que a gente esclareça, né? Que o auxílio reclusão não é assim, o cara entrou na cadeia, ele vai receber auxílio reclusão, não. O auxílio reclusão, ele é para aqueles apenados que eles contribuíam para o INSS antes de ser presos, e eles já tinham o prazo necessário para receber um benefício. E aí, se eles forem presos, a família deles vai ter direito ao auxílio reclusão, que é de um salário mínimo. Então, primeiro, não são todos apenados, ao contrário, é uma minoria da minoria da minoria, porque que tivessem emprego formal e ainda tivessem contribuindo são muito poucos.
né? E também não é pro apenado, não é o apenado que recebe, é a família dele, né? Os filhos que vão receber. E o valor é de um salário mínimo, né? Não é o valor que andam circulando, que seria de 1.500 e pouco, né? Sim, Então, sim. essa é uma das fake news que se fala. Tem a questão da saidinha lá, do pessoal falar, todos os presos têm direito à saidinha no final do ano. Não, primeiro não existe saidinha no final do ano. O que existe, né, é que tem o benefício que é a saída temporária, que é para os presos do regime semiaberto, né, que ele seria, são 7 saídas anuais, né, 5 saídas anuais de até 7 dias, né, são 35 dias no total, e que é para esse preso reestabelecer os laços com a família dele. Então, pode coincidir de cair numa data festiva, se o apenado pedir, pode. Mas não quer dizer que os apenados saem todos naquela época, não. Sim. E demanda de uma série de requisitos. Tem que já ter cumprido um período da pena, que normalmente é de 1/6 ou 1/4, dependendo do delito, né? O apenado, se ele por acaso vier reincidir nesse período, cometer outro fato, ele vai perder o benefício. Se ele regredir de regime fechado, ele perde o benefício. Então, é uma série de fatores, né? Não, aí entra de novo. Tem vários critérios tem vários critérios, sair, né? E, claro, aqui em Caxias, por exemplo, o apenado ele cumpre semiaberto em prisão domiciliar, porque a gente não tem uma casa própria para semiaberto. Nenhuma das nossas casas prisionais da região da Serra, ela é voltada para o semiaberto ou para o aberto, porque o semiaberto se cumpriria na casa prisional e só poderia sair o apenado que trabalhasse, daí ele sairia durante o dia para trabalhar e retornava para dormir na casa prisional. Aqui nós não temos isso. Então, o que a gente tem? Os presos do semiaberto, eles cumprem pena em prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. Então, também aquele argumento que as pessoas dizem, não, os caras saem para roubar e depois voltam. Amigos, eles já estão na rua. Então, se eles quisessem roubar, eles já tinham roubado, sabe? São esse tipo de coisas que às vezes as pessoas falam com uma super propriedade. Sim. Não, sabe? Não é assim que funciona. Não é assim que funciona, né? E por isso que eu gosto de, no meu perfil, tentar esclarecer, sabe? O máximo possível. Para que as pessoas critiquem, mas critiquem em cima daquilo que elas já estão conhecendo e aí dos fatos verdadeiros, né? Da informação correta, né? É uma coisa é tu criticar uma situação que tu acha que não é correta porque tu não acha correto o que existe na realidade, não que tu não acha correto uma coisa que alguém comentou e que tu acreditou que era daquele jeito e que tu nunca foi atrás pra saber se era mesmo ou não, mas tu acreditou como verdade, porque afinal é mais fácil acreditar como verdade, né? O que mais tem hoje é fake news e pessoas com um certo clamor público, assim, né? Que divulgam essas coisas sem base nenhuma, né? A internet, na realidade, ela proporciona isso, né? Porque as pessoas, elas ficam meio que anônimas ou, tipo, protegidas atrás do computador. E aí elas acham que elas podem falar o que bem entenderem, né? Que não vão ser responsabilizadas, enfim, né? E muito pelo contrário, né? Eventualmente é bem complicado. Não adianta. Teve uma... A gente tava comentando esses dias sobre a mudança de postura se tu pegar uns anos atrás, era... Cara, as pessoas falavam o que queriam, assim. Era tudo muito livre, assim, né? Até o próprio humor era diferente, né? O pessoal fazia piada com qualquer coisa, né? Tipo, hoje já não... A gente já vê que tem que haver uma preocupação nas coisas que tu fala, porque senão... Pelo menos um bom senso. Pelo menos um bom senso, porque a chance pra dar zebra é muito maior, né? Mas, claro, tudo isso acompanha a evolução, né? Tecnológica, tudo, né? Exatamente. Mas legal pro pessoal entender, tipo, muito disso que tu falou até agora, cara, eu desconheci algumas coisas. Eu sou leigo total nesse assunto. Eu vou dizer pra vocês que, mesmo eu trabalhando na área jurídica, algumas coisas, não trabalhando diretamente com casa prisional, eu também não conhecia, né? Porque, bem ou mal, a realidade da casa prisional, tu conhece estando dentro da casa prisional, né? E é uma experiência, na minha opinião, é uma experiência muito rica. Tanto pra gente como seres humanos, né? Tu aprende a te colocar no lugar do outro, tu vê muita coisa triste, tu começa a te colocar melhor no lugar do outro. Mas o que eu gosto, às vezes, de deixar muito claro é que, assim, o que acontece muito ultimamente, tá? Ultimamente não, desde sempre que eu criei meu Instagram, mas ultimamente tem acontecido mais. Como eu posto, de vez em quando, uma cartinha, porque a gente... Isso também é um hábito dos apenados, tá? Quando tu vai na inspeção, eles te mandam cartinhas pra te ver a situação deles, enfim. Então, de vez em quando eu posto alguma que me chama mais atenção no meu Instagram ali, pra gente, para as pessoas comentarem, enfim, né? E aí, eu andei postando uma que era de um menino
que veio me trazer, assim, na época do Natal, né? Com a questão de, pedindo a liberdade da mãe, enfim. Era uma situação que não tinha como dar a liberdade da mãe, né? E isso também, às vezes, eu gosto de deixar muito claro, que as pessoas acham que não, que então, porque a gente vai ficar com pena, a gente vai resolver o problema. Não, a gente não tem como fazer isso, né? A gente tem que seguir a lei. Sim. A gente se sensibiliza, a gente fica sensibilizado pela situação, gostaria que fosse diferente, mas o que a gente pode fazer dentro da legalidade, a gente faz. Não quer dizer que o juiz da execução penal ele vai sair abrindo porta de cadeia, porque, enfim, cada um que veio, né, falar alguma coisa. E ultimamente tem chovido de gente nos meus direct lá do Instagram, dizendo, porque a minha mãe não sei o quê, porque meu pai tá recolhido não sei onde. Sabe? Então, também tem isso, às vezes, até outro dia eu tava pensando, eu preciso fazer uma postagem pra esclarecer isso, porque não adianta as pessoas acharem que eu vou ficar com pena, e aí eu, porque eu fiquei com pena, eu fiquei, tipo, entendo a situação, me coloco no lugar da pessoa, e eu vou simplesmente, então vamos mandar ele pro regime semiaberto, vamos mandar ele pro regime aberto. Não, não dá, sabe? Não existe isso também. E isso é bom que as pessoas saibam também que a gente, por mais que se sensibilize, que seja um juiz que se importa com a situação do apenado, não quer dizer que eu, por ser uma pessoa que se importa, que vou lá ouvir os apenados, eu tô abrindo porta de cadeia, não é isso, né? Vou sempre despachar de acordo com a lei, de acordo com o que tá previsto. Eu não vou dar direitos a mais, assim como eu não vou dar direitos a menos. Mas isso não me deixa menos sensível ao fato que eles são pessoas que eu devo escutar, eles que eu tenho atribuição para escutar, para tentar minimizar, né? Porque afinal, por lei, o que eles deveriam ter restringido? O direito de liberdade, o direito de locomoção, né? Todo o resto é por nossa conta, sabe? Não é a parte legal, né? E assim, quando tu trocou, digamos assim, tu migrou tua carreira para esse lado criminal, falando um pouco com a Josi agora, como é que foi ou é pra ti essa questão de... Porque a lei, ela não é interpretativa, né? O que tá lá, tu tem que aplicar Mas em algum momento existe alguma questão de tipo... como é que eu posso dizer? Tu se sensibilizar e dizer, puxa, sabe? Tem alguma coisa que poderia... que na realidade, assim, o direito, ele tem muitas interpretações, sabe? Sempre tem uma posição de um lado e uma posição do outro. Então, eventualmente, tu consegue trabalhar em cima disso pra tentar fazer a coisa da forma que tu acredita que seja mais justa. Mais justo, isso. Né? Tu não tem uma liberdade 100%, mas tu consegue, às vezes, trabalhar pra atuar da forma que tu acredita que seja um pouco mais justa pra aquela pessoa, né? Então, isso tu consegue fazer dentro do... E pra ti, assim, foi porque, uma quebra de vou paradigma. te dar um exemplo, tá? Um exemplo bem dentro da minha área, assim. Essas questões das faltas graves que os apenados podem cometer, tá? Por lei, qual é que seria a pena? Eu teria que regredir regime, alterar a data base para eles alcançar o benefício para a data do fato que eles cometeram a falta grave e perder os dias que eles têm de remissão, até 1/3 dos dias que eles têm de remissão, que é o perdão da pena pelo trabalho ou estudo. Por lei, com qualquer falta grave seria isso. Só que o que a gente faz? A gente não pode punir da mesma forma um cara que eventualmente saiu da zona da tornozeleira eletrônica 1 ou 2 horas e voltou e apresentou uma justificativa no dia seguinte, se apresentou espontaneamente, do que um cara que ficou 3 anos foragido. Então, para mim poder ter esse critério de justiça, eu vou graduar essa pena. Para esse cara que se apresentou, que se apresentou espontaneamente, que não ficou muito tempo foragido, que tu nota que a intenção dele não era foragir, descumprir, enfim, tu não vai ser rigorosa. Agora, com aquele cara que ficou 3 anos fora, que talvez até tenha cometido outro delito e se foi recolhido por força policial, porque não estava nem aí cumprir a pena, aí nesse caso tu vai ser rigoroso. Então a gente consegue trabalhar dentro disso para fazer exatamente aquela frase que diz tornar não igualar os desiguais, né? Enfim. Legal. Até porque acontece muito, acho, das pessoas verem às vezes as decisões e por não saber, não entender, porque o juiz fez isso e tal, e às vezes tem toda uma base legal que tu tem que seguir. Às vezes, por mais que... E o que a gente fala também é o seguinte, o que não está no processo, ele não está no mundo pra gente. Então não adianta uma pessoa às vezes ir lá e falar com o juiz, não, ou querer falar com a assessoria, dizer, não, mas aconteceu isso. Se não tá no processo, a gente não tem o que fazer. Tem que ter provas dentro do processo, tem que ter tudo que tu vai usar para julgar tem que estar dentro do processo.
Então, por mais que alguma coisa tenha acontecido ou não, se não tiver a respeito disso provas no processo, tu não pode ir por aquele caminho, né? Tu tem que te limitar àquilo que tá no processo. É. E aí, hoje a gente vive na era dos especialistas, né? Sim, Tem sim, especialistas sim. em todas De as tudo, áreas, né? né? E às vezes é uma coisa simples, cara, não tá ali no processo, não tem o que fazer. Não tem o que É, fazer, né? exatamente. Não entendem, sabe? Não tem prova. Paciência, sabe? É, que massa. Eu tinha uma coisa pra te pedir Tem mais agora e eu alguma? me perdi no raciocínio. Eu entrei em outra coisa e já. Ah, é normal. E isso aí. Mas eu acho que era alguma coisa relacionada não essa parte, a parte do estudo, né? Tu falou antes que boa parte dos juízes aqui são mulheres, né? Isso no Rio Grande do Sul No já Rio Grande do estamos Sul. mais mulheres do que Mais homens. mulheres do que homens. Não sei se isso tem relação, porque, ah, cara, tem que ter muita dedicação pra te passar num concurso de magistratura, né? Ah, não sei se isso tem a ver das mulheres serem mais persistentes em seguir nesse caminho do que os homens, ou se é Olha, algo. eu acho que é meio aleatório na realidade, assim, é que antes as mulheres não tinham tanto essa perspectiva, às vezes casava cedo, engravidava cedo, sabe? Agora nós mulheres temos focado mais na carreira antes do resto, né? Também temos ido para esse lado. Então, acho que também vem daí esse aumento de mulheres em todas as áreas, na realidade, Uhum. né? E, claro, qualquer cargo de ponta, seja magistratura, Ministério Público, Defensoria, delegado de polícia, todos eles demandam cada vez mais um maior estudo, né? Porque a concorrência vai ficando cada vez maior, as pessoas estão cada vez melhor preparadas, né? Mas é que a gente costuma falar que não existe fórmula mágica, não adianta. O segredo é tu sentar e estudar, e te preparar, e se organizar. Trabalhar muito com a ansiedade, né? Porque a ansiedade, normalmente, ela é o grande inimigo das pessoas que precisam passar no concurso público. Tanto pelo fato de tu ficar muito nervoso no dia da prova, quanto pelo fato de tu não conseguir sentar e estudar com qualidade, porque tu não consegue te concentrar, ou porque tu não consegue te focar no que tu tá fazendo, né? E isso ali no meu perfil eu gosto de também trazer para as pessoas conseguirem encarar com mais leveza esses momentos, né? As pessoas, os concurseiros, eles também gostam de acreditar em fake news. Sabe? Então, qualquer coisa que dizem na internet, assim, passa um lá dizendo, porque hoje eu estudei 10 horas. Tá todo mundo lá apavorado, meu Deus, eu nunca vou passar num concurso porque eu não consegui estudar 10 horas. Eu estudei sabe? 2 aí. Não, sabe? Tipo, cada um vai conseguir passar com o tempo que tem disponível para estudar. Se tu tiver 3 horas disponível para estudar, tu vai conseguir passar. Talvez tu demore um pouco mais do que ele tem 5, mas tu vai passar. E uma coisa que eu sempre reforço, eu nunca fui de estudar muitas horas por dia. Quando eu trabalhava, eu estudava 2 horas por dia, um pouco mais no final de semana, que daí eu aproveitava o final de semana. E depois que eu parei de trabalhar, eu ia 5 horas, 6 horas no máximo por dia, e olhe lá. E de noite, por exemplo. É um tempo absurdo, né? De noite, por exemplo, eu exatamente. nunca fui uma pessoa que, tipo, Que ótimo que tu falou isso. Tem pessoas que precisam escutar. Mas assim, ó, de noite eu sempre fui imprestável. Eu sou uma pessoa que de noite, se eu pegar pra ler alguma coisa, estudar, não. Eu sou uma pessoa matutina. Eu posso acordar de manhã às 5 da manhã, mas não me faça estudar de noite, porque eu não tenho foco, não tenho concentração. Sim. Então, a pessoa tem que saber jogar com isso. E aí as pessoas, às vezes, elas não vão atrás do seu sonho porque elas acham que precisa de muito pra conseguir. Sabe? Não. Se tu tiver uma constância, o que eu sempre digo é que, assim, muito mais importante do que tu estudar horas e horas por dia, é que tu estude sempre um pouquinho. Não desistir. Né? Não desistir, né? Porque o estudo, ele é repetição. Então, quanto mais tu repetir aquilo que tu tá estudando, mais vai estar gravado em ti, mais tu vai ter internalizado e melhor tu vai nas provas. E se a pessoa... muitas vezes, o que acontece nesse mundo imediatista da gente? As pessoas acham que elas precisam fazer um primeiro concurso e já ir muito bem e passar e deu, sabe? E não, o concurso público não se faz assim. O concurso público se faz até passar e não para passar, sabe? Com certeza tu já tem que estar preparado se tu vai para essa área. Tu vai ficar, sei lá, 4, 5, 6 anos estudando mais, talvez, dependendo da carreira que tu queira, investindo, né? Porque tu vai investindo. Porque tem que fazer um curso para se atualizar, enfim, né? Eu sempre digo que a pessoa tem que construir o seu material de estudo, porque aí tu estudando... Porque o que acontece agora falando nisso também? As pessoas pipocam muito, né? Eu vi que falar que o fulano tem um material bom. Aí vão lá, todo mundo pega o material do fulano, daí perde tudo que tava fazendo pra perder tempo olhando o material do fulano. E aí não tem a continuidade do seu material, né? E fica quebrando. Aí outro fala de outra coisa, daí larga tudo que tava fazendo no seu cronograma, vai pro material do outro.
sabe? As pessoas têm que ter mais confiança no seu trabalho, né? Não tem não tem. uma receita Não tem mágica do receita, bolo. é sentar e estudar. E cada um né? tem E absorve cada um de tem uma forma, né? Exato, cada um tem a sua forma de absorver melhor. Tem gente que é mais visual, que gosta de fazer uns mapas mentais, botar bastante cor. Tem gente que gosta de ouvir, que precisa estudar em voz alta para estudar, para memorizar. Era uma pessoa que eu sempre gostei de estudar memorizando, assim. Então, eu, por exemplo, li um capítulo memorizando aquele capítulo. Depois que eu encerrava, revia ele mentalmente para mim, sabe? Para mim sempre funcionou melhor assim. Mas cada um tem o seu jeito. Tem gente que gosta de estudar fazendo questão. Eu, por exemplo, não fiz uma questão estudando porque eu não gostava, sabe? E aí não é por isso que eu deixei de passar. Porque aí, se tu for ver, as pessoas atualmente elas defendem, não, tu tem que fazer tantas questões, porque tu tem que ler tantos informativos, porque sabe? Não, sabe? Sim. As pessoas têm que ter um pouco mais de leveza, né? Não tem que se preocupar com o número de horas, não tem que se preocupar. Tem que se preocupar em ter um estudo de qualidade constante e não desistir. Eu tava lendo esses dias sobre uma relação que eu acho interessante, que é, às vezes o pessoal acha que, vou estudar 10 horas, vou estudar até as 3 da manhã, aí vou dormir, vou acordar às 7, vou seguir estudando. E aí as pessoas acabam negligenciando a parte do sono, né? Sim, não, E, cara, é onde tu vai absorver todo o teu Claro. conhecimento, é no sono. Não, e outra, tu não dura nessa rotina, né? Pode Não, durar um não mês, sustentável. mas mais que isso não é sustentável. Então não adianta a gente ter uma rotina 8 ou 80, sabe? Tu tem que ter uma rotina equilibrada. Eu sempre defendo que o equilíbrio, ele é assim, 80% da aprovação, porque se a pessoa consegue ter um equilíbrio para estudar, para ter um momento para família, para ter um momento para descansar, ela vai conseguir se manter estudando por muito mais tempo. Não adianta tu querer dar aqueles sprintzinhos assim, não, agora eu vou estudar. Dura 2 semanas, aí depois tu para, já, não, porque daí hoje eu já não consegui estudar o que eu tinha que estudar, então já não adianta mais, já não vou conseguir, sabe? Muito pior do que tu pegar e sempre estudar um pouquinho por dia e ir vencendo a tua meta, sabe? As pessoas têm que trabalhar com a realidade, né? Não dá pra... Eu acho que também acontece muito pra quem estuda pra concurso, tipo, tá estudando pra concurso e tu tá trabalhando numa empresa, por exemplo. E aí, naquele lugar que tu tá trabalhando, as pessoas não sabem que tu tá estudando pra concurso. E aí tu fica sempre naquele dilema, tu tá estudando escondido porque teu chefe não pode saber que tu tá estudando pra concurso, porque se ele souber que tu vai passar no concurso, ele vai deixar a empresa, não existe um ciclo de apoio pro cara que tá estudando pro concurso, né? Normalmente, ou as pessoas querem te desmotivar, tipo, não, tu não vai passar, é muito difícil, não sei o quê. Ou... Sempre tem aquela tia que chega e pergunta, mas tu ainda tá estudando pra concurso? Tu não passou, né? Ainda não passou em nenhum concurso. Tipo, acho que é a pior coisa que pode falar pro cara é tu ainda não passou, né? Tu ainda tá em casa só estudando. Só estudando é o pior ainda. Só estudando é a facada no concurseiro, né? Porque... O cara tá lá trabalhando às vezes 8 horas por dia e estudando mais 5, né? Então, tá deixando muita coisa pra trás pra fazer isso, né? Tá louco. Na realidade, o mundo dos concursos, ele é um mundo que, por um período, tu vai ter que te privar de coisas, né? Mas eu costumo dizer que vale muito a pena. Depois é muito bom. A questão de ter uma estabilidade, de tu poder... às vezes muda a tua vida financeira pra muito melhor, né? Tu consegue... ter as coisas pra tua família, né? Tem uma série de benefícios que se tu botar na balança, tu consegue ver que te privar de algumas coisas no momento pro resultado depois vale a pena, né? Às vezes o que acontece é que as pessoas são mais imediatistas, eles querem ter aquele resultado muito logo, rápido, né? Isso é em qualquer área, né? Não tem como tu pular a etapa, né? Tipo, principalmente num concurso assim, não tem como tu... Não, tu tem que construir uma base pra te passar. São cargos que têm muita responsabilidade. Tu não tem como estar num cargo desse se tu não tiver com uma base muito boa, né? Porque bem ou mal, tu vai, sei lá, tu vai passar no dia seguinte, tu vai estar fazendo audiência, tu vai ter que saber como te portar, tu vai ter que ter um equilíbrio, né? E, inclusive, né, a questão da maturidade da pessoa pra estar num cargo desses, né? Porque tomando tu tem decisões. Tomando decisões, tu tem que ter um equilíbrio, tu tem que ter uma disciplina pra te fazer teu trabalho direitinho, né? Pra te não dar uma surtada de vez em quando. Exatamente. Porque, bem ou mal, a gente passa por situações de pressão, né, no trabalho. Então, tu tem que estar... Acho que principalmente quando é nessa veia criminal, assim, né? Tipo, tu tem que estar preparado pra tomar decisões, assim, que envolvem vida, família, na vida da pessoa, né? Tudo, né? Tipo... É bom que é necessário que tenha esse crivo, né? Antes de ter uma pessoa lá. Né? E mesmo assim acontece às vezes bom, vou falar, não deveria falar, mas acho que Fala. às vezes a gente vê muito isso na política, né?
Tu vê caras com doutorado, super inteligentes, super capacitados, e são uns merda. Isso é verdade, né? Tipo, porque aí é questão da índole da pessoa, do caráter, enfim, né? São pessoas que estão lá usando um baita conhecimento que o cara tem pra coisas ruins, né? Né? Mas eu vou te dizer que eu não digo nem isso. É que são perfis, né? Tem às vezes o cara é muito bom pra entender o conteúdo, ele sabe muito, só que, por exemplo, na prática ele não consegue aplicar aquilo da melhor forma possível, sabe? Ele não consegue desenvolver da melhor forma possível. Ou é um cara que não tem muita empatia, ou não sabe lidar bem com pessoas, sabe? E na nossa profissão não adianta, tu tem que ser uma pessoa que consiga ouvir o outro, né? Que respeite o outro, que entenda que às vezes numa audiência o que a pessoa quer mais lá é desabafar e contar a vida, menos do que ganhar o processo às vezes, sabe? Quer saber que o juiz ouviu ele e entendeu. Entendeu ele. É muito louco isso, né? Mas a gente acompanha, às vezes, nesses casos mais emblemáticos aí que saem, que a gente pode assistir, né? E daí, a responsabilidade do cara ali é... Ainda mais quando tá aberto, assim, pra muita gente acompanhar e tu vê que tá... É uma pressão. É, uma pressão grande, enorme, assim, né? Até porque, por exemplo, no júri, tá? Vamos falar dos júris que a gente agora acompanhou do Kiss, do caso Bernardo, enfim, agora o caso Rafael. O júri, ele é muito teatral, né? Então, o júri, bem ou mal, deixa se o advogado ou se o membro do Ministério Público quiser fazer um teatro, ele faz. Então, às vezes, a pessoa não se convence pelo jurídico, se convence pela parte teatral da coisa, né? Sim, aí tu já quase puxa um... Que é intencional, né? Algo tipo, cinemático ali, né? Com roteiro e tudo mais. Não, tu vê os caras falando aí, eles tentam te convencer te pegar pela emoção, né? Que daí eles vão te conduzindo e tu vai... E tu compra a ideia, né? Exatamente. E poucas pessoas têm o conhecimento pra saber que o cara tá falando às vezes não tem fundamento nenhum, né? E acho que por isso que rola tanta fake news e tanta... disseminar coisas que não fazem sentido às vezes. E aí, dependendo de quem vem, tu toma como uma verdade, né? Tipo, mas foi o fulano que publicou. Cara, esses fulanos... Às vezes não quer dizer nada, né? Mas que legal ver todo esse lado, principalmente acho que das casas prisionais, acho que uma realidade que a gente não tem noção, né? A gente não tem muita noção, assim. A gente se baseia muito pelo que a gente vê, né? E o que a gente vê muitas vezes é fantasioso, né? Tipo, às vezes tu vai pegar o que o pessoal... Cara, tu viu lá no filme do Tropa de Elite lá e tu tomou como uma verdade, né? Que aquilo ali que é assim, que não é... A realidade é outra. A realidade às vezes é muito diferente do que... O pessoal relaciona com filme americano, série americana, que também é outra realidade totalmente diferente, né? Sim. Então... Tu vê todo mundo uniformizado. Eu vi esses refeição, né? Esses tempos eu vi um filme que eles usavam até as peruquinhas, negócio assim, e olhando assim, e umas coisas que... Não condiz com a nossa realidade. Não condiz com a nossa realidade, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho de... Que às vezes quando as pessoas... Tu diz, eu sou juiz. Tá, mas o que exatamente faz o juiz, entende? No seu dia a dia de trabalho, sabe? Porque às vezes as pessoas... o juiz é o cara que tá lá. A primeira coisa que o pessoal imagina é o cara lá na audiência. Batendo martelo. Batendo martelo, né? Eu acho que é a primeira imagem que as pessoas têm. Mas com certeza envolve muitas outras coisas por trás disso, né? Principalmente porque eu acho que cada vara tem trabalha de uma forma e, enfim... Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a profissão em si, o que acontece por trás, assim, o que é exatamente que as pessoas sabem, mas o que o juiz faz, né? Basicamente, assim, todos os problemas que as pessoas levam para o judiciário, tem um juiz que está ali analisando. Então, todos os processos, eles têm que ser impulsionados para frente, né? Chega uma petição de alguém trazendo um problema, nós, enquanto juízes, temos que impulsionar esse processo até o fim. Então, demanda que a gente vá tomando decisões no curso do processo, né? Que a gente vá despachando esses processos. Via de regra, as nossas varas judiciais são super, mega, hiper movimentadas, né? A gente tem um número elevado de processos, né? Então, sempre a gente trabalha com
essa questão de diariamente tu despachar alguns processos. Tem colega que tem audiência todo dia, tem colega que tem audiência uma vez por semana, depende muito do perfil e da vara que ele está lotado. Então, a gente basicamente despacha os processos que vem pra gente, né, os problemas, faz as audiências desses processos e depois a gente vai dar a decisão, né, que são as sentenças que a gente chama, né. Então, a parte burocrática, assim, do trabalho manual é esse. Só que tu também tem que atender advogados, né, atender partes quando vão no fórum. Tu tem que fazer a parte administrativa da tua unidade, porque cada juiz é responsável por uma vara que tem pessoal. Então, a gente tem que gerenciar o nosso gabinete, a gente tem que gerenciar o nosso cartório para que os processos também andem nos gabinetes, nos cartórios, né, para chegar a um fim. Né? A gente tem toda a parte que a gente precisa estar sempre estudando, né, porque as nossas legislações elas mudam frequentemente, então tem que estar sempre atualizado. E fora que, por exemplo, na minha tem a questão das inspeções, né? Tem a questão da direção do foro que tem essa representatividade, né? O nosso trabalho, ele é um trabalho que às vezes não aparece porque a gente tem muito volume. Então, às vezes as pessoas falam assim, ai, mas demora muito. É que assim, eu não tenho 10 processos para despachar, eu tenho na VEC 7.000. Então, o demora muito pra ti não é o demora muito pra gente. E ainda assim a gente consegue estar bem em dia. Aqui em Caxias as varas estão muito bem. Então, bem ou mal, é uma sensação de que os processos demoram porque há um volume muito grande. Mas, via de regra, o juiz todo dia tem despacha uma série de processos, faz audiência, atende parte, atende advogado quando precisa, né? Vai sentenciar, proferir decisões também, né? Então, é uma máquina que, para funcionar, se chegar ao fim de um processo, ela tem que ser permanentemente alimentada, ela tem que estar permanentemente girando, né? Isso está sempre em déficit, né? De pessoas. De pessoas, né? E com o processo eletrônico, a gente melhorou muito esses atrasos, né? Porque antes os processos, por exemplo, quando chegava uma petição, tinha que ir um servidor chegar lá, pegar a petição, numerar e botar dentro de um processo físico, levar esse processo físico para o gabinete, né? Atualmente, isso tudo já é feito automático pelo sistema. Isso é bom, porque torna mais rápido, os processos estão bem mais rápidos. Só que pro magistrado isso acabou sendo ruim. Por quê? Porque os processos, eles não têm mais esse trâmite no cartório e eles chegam muito rápido de volta para o juiz. E a nossa estrutura de gabinete não aumentou. A gente continua com o mesmo número de pessoas que a gente tinha antes do processo ser eletrônico. Então, atualmente, os magistrados, principalmente no cível, que são processos que praticamente não têm tanta necessidade de audiência, são processos que são mais burocráticos, mesmo são mais baseados em teses jurídicas, no cível acaba que esse volume acaba sendo muito maior. Tem processos que às vezes tem colegas que despacham uma vez no início da tarde, chegou de tarde, as partes já se manifestaram, já no final da tarde já está despachando de novo o mesmo processo, sabe? Então a coisa anda rápido, mas ao mesmo tempo tu tem um volume muito grande de trabalho. O cível atualmente ele tá bem pesado de trabalhar, assim. Por esse fato de tu não conseguir... Eu sou uma pessoa que eu trabalhei no cível na época que eu conseguia deixar meu gabinete zerado, tá? Nossa. E eu, no físico, eu conseguia fazer isso. No EPROC, ali no sistema eletrônico, atualmente, eu tenho convicção que eu, por mais que eu trabalhasse, não conseguiria fazer isso. Porque o giro é muito rápido. Aí, pessoas que têm uma certa mania de perfeccionismo e tem esse problema, acaba ficando muito estressado, sabe? Sim. Tu quer ver o fim, tu quer ver o fim. Perto, né? Essa é uma das razões que atualmente eu tô na VEC bem feliz, porque eu consigo ainda ver o fim dos meus, né? No final do dia eu consigo chegar e ver o fim deles, né? Pra mim faz bem isso, eu sou uma pessoa que pilhas me incomoda. Então, tem toda... Agora não tem mais pilhas e pilhas de papel, as pilhas elas estão no sistema, são pilhas virtuais. Pilhas virtuais. Eu fico imaginando um juiz de São Paulo, cara. Deve ser absurdo, cara. Mas vou te dizer que eles têm melhor estrutura que nós, viu? Tem mais gente, né? Mas o volume deve ser absurdo, assim. E por que é muito burocrático pra expandir isso, pra te aumentar essas equipes? Como o judiciário, ele depende de tudo do executivo, demanda que passe um projeto de lei, criando novos cargos, que o executivo aprove, pra gente poder implementar novos cargos. Tipo, não basta o judiciário querer criar os cargos. Tudo precisa passar pelo legislativo e pelo executivo para a gente conseguir criar. Então, e demanda do orçamento. A gente tem limite de gastos com pessoal, por exemplo, que a gente não pode superar um determinado número de gastos com pessoal. Então, a gente acaba com essas limitações
tanto orçamentárias quanto legislativas, porque às vezes eles não entendem a importância de ter mais cargos, né? E acaba que não... E a nossa grande questão atualmente é que os nossos cargos de primeiro grau de oficial escrevente, que agora é o analista e técnico judiciário, e também os servidores de gabinete, de primeiro grau, eles são... Não é que eles sejam mal remunerados, tá? Mas comparados com as outras carreiras dos mesmos níveis do Ministério Público, da Defensoria, enfim, de outros órgãos, a gente paga muito pior. Da Justiça Federal, por exemplo, a gente paga muito pior. Então, o pessoal passa nos nossos cargos, fica um tempo, consegue passar num outro concurso e a gente perde o servidor, né? Sim. A gente teria que pagar melhor os nossos cargos de primeiro grau. Tu vê, né? E é que normalmente o cara que tá fazendo concurso, ele vai... Na Ele hora que ele vai embalou, ele vai galgando, passando em exato. outros, né? E aí vai... Não, e não tem nem que ponderar outra coisa, Sim, né? O claro, cara sim, vai claro, sempre buscar o que é melhor pra ele, né? Sim. Então, a gente tem que começar a pagar melhor também os nossos cargos de primeiro grau, que daí a gente vai segurar pessoas mais qualificadas também no judiciário, né? Que legal. Eu tenho uma pergunta bem pessoal agora, tá? Eu sei, não tem nada a ver com a tua área de atuação, mas é uma coisa que eu não tenho muito discernimento e eu não tenho uma opinião formada sobre isso, tá? Mas hoje que nem, tipo, tu tá já no Instagram também, tem toda a tua rede social, tudo que nem a gente falou, né? Tudo hoje converge para isso, sabe? E a gente tem visto muito nos últimos tempos bastante restrições sobre coisas que as pessoas falam na internet, né? Falam, dizem, escrevem, enfim. O que tu pensa, assim, existe um limite do que se pode falar? É, de certa forma, uma quebra de liberdade de expressão, como estão alegando que é? Olha, Vamos dar voz para todo mundo falar o que quiser? Não, vamos segurar um pouco, sabe? Até onde que vai isso? vou te falar assim, ó, enquanto magistrada, tá? É óbvio que eu tenho vedações que eu posso falar, né? Por exemplo, eu não posso falar sobre processo em andamento, claro, né? claro, E várias coisas claro. que eu tenho vedação que eu não posso falar, seja nas redes sociais, seja em outros Sim, meios, né? sim. Enquanto pessoa, eu sempre uso Joseline, aquele limítrofe do que Do tu bom tá falando? Do senso. bom senso, tá? Tu está falando pra informar ou tu está falando pra ofender a pessoa? Tipo, tu tá... É um limite tênue às vezes, sabe? Mas ele existe. Tu tem que ter bom senso. A gente tem liberdade de expressão? Sim, a gente tem. Só que à medida do que tu não tá ofendendo o direito do outro, né? Eventualmente tem processos que a gente às vezes tem que julgar. No civil eu já julguei de questões de alguma manifestação em Instagram, em Facebook. Claro, julguei nada a ver com política, né? Sim, Julguei questões assim, até de ofensa. Uhum. Às vezes eu peguei um que era de um time de futebol feminino, que aí umas estavam se ofendendo as outras. Mas enfim, estavam se ofendendo no Instagram. É aquilo que tu observa da lógica, sabe? Efetivamente foi pra ofender a pessoa ou era uma questão informativa, sabe? Transbordou, aí tu passou o limite, extrapola sabe? pouco, É, porque hoje, que nem a gente tava falando, né? Todo mundo tem voz e, teoricamente, né? Fala o que quiser e aos quatro cantos, né? Aos ventos. E existe essa ponderação de até onde eu posso ir, sabe? E, Pra cara, expressar uma opinião, alguma coisa. Eu não lembro com quem eu tava conversando esse dia sobre isso, mas que... Acho que foi até aquele dia que o Gustavo tava aqui, não lembro. Mas que a gente tava falando que a gente tem também um pouco da visão de como era... Sei lá, hoje a gente fala 20 anos atrás, não é tanto tempo. Mas há 20 anos atrás era tudo totalmente free, assim. As pessoas falavam o livro que queria, sobre que assunto que queria. Até sobre assuntos delicados, assim. Satirizavam, humor, tudo. E aí, tipo, hoje é... Mais politicamente correto. Hoje acho que tem mais filtro, né? Porque... aí entra aquela onda do cancelamento, né, cara? Tipo, vou falar sobre determinado assunto, vão cancelar a pessoa, né? Acho que tem que ter esse... não, mas nem precisamos chegar nisso. Atualmente, por exemplo, o que se via uma vez nos shows de humor? Muitas vezes, fazia piada com negro, com sei lá, homossexual, enfim.
Atualmente, ali agora, no início do ano, criaram a lei que equiparava a injúria racial ao racismo. Então, agora, criaram uma figura que seria tipo o racismo recreativo, que pune a mais esses casos, inclusive, que tu usa esse tipo de discriminação em shows de humor, enfim, para fazer diversão para os outros. Então, na realidade, o que você está criando? Você está criando uma consciência que também nem tudo é brincadeira, nem tudo é piada, sabe? Tu tem que respeitar o outro, né? Com gordos, né? É que existe, de tipo, que às a vezes galera... tu tá... Principalmente no humor, né? Tu tá fazendo piada com uma sim. coisa que às vezes pro cara é É algo horrível, muito né? dolorido, Daqui a né? pouco. É uma doença, às vezes, né? O cara não tem escolha, É. não tá assim porque ele quer, né? Uhum. É que tem a galera que defende que o mundo tá muito chato, né? Só que acho que não é por aí também, sabe? Mudou muita coisa. A gente tem que cuidar cada vez mais o Claro, que expõe, sabe? Porque vai ofender alguém daqui a pouco, ou que nem dizer uma doença, alguma coisa que, pô, não é passível de brincadeira, sabe? Uhum. Então, é difícil esse equilíbrio, É né? difícil. Ainda mais, tipo, que a gente vê que... Eu acho que eu tava falando até isso com a Priscila esses dias sobre a questão das redes sociais. Cara, é um caminho sem volta. Não tem. Não tem. Tipo, não tem volta. as redes sociais não vão simplesmente do dia pra noite desaparecer agora. Não vão, cara. É a hora que isso tá em pauta, isso tá acontecendo, isso tá servindo de embasamento, às vezes, pra processos e coisas. Uhum. Ou é uma coisa que anos atrás tu jamais Pois é. ia pensar É disso, verdade, sabe? é Que verdade. uma rede social iria influenciar, talvez, em alguma... É que anos atrás tu falava uma coisa, passava um tempo, as pessoas que ouviram esqueceu. Depois da internet, tu falou uma coisa, tu nunca mais é esquecido. mais. Né? Vai ficar na rede Vai ficar na circulando por rede, anos ali, é. né? Então, tipo, a internet é um caminho sem volta, cara. Não tem... A gente tem que se adaptar e acho que saber tudo usar, vai se né? adaptar em Claro. torno disso, né? A gente vai ter que se moldar às mudanças que vão acontecer no decorrer dos anos, né? Não adianta. É. Mas... Quem diria que a gente ia estar sentado numa mesa de podcast em 2023, né? O podcast falava isso, não vai muito longe, 5 anos atrás. Ninguém ouvia falar em podcast. Sim. Já existia, já tinha. Lembra que o Gustavo falou que eles tinham podcast em... Sim. Tipo, É diferente, 2008, né? 2009, eles já tinham um podcast, mas era, Sim, né? sim. Hoje, o alcance já tá absurdamente... Tá fora de controle, né, digamos assim, né? É. Porque pega alguns podcasts com uma audiência até gigante eu aí... te perguntei isso porque a gente vê seguido acontece. Recentemente deu umas merda feia aí com podcast de falarem coisas que não sabe. De passar Então, muito perto da hélice, né? E deu zebra, né? Tem Deu vários zebra. podcasts que deu zebra pro pessoal passar, né? Mas que legal. Mas baita papo. Vá. Tem mais Eu- algo que tu queira? Olha, não sei, tô por vocês. Tô por vocês. Eu acho que a Tem gente mais surfou em alguma vários, pergunta? assim, tanto a parte de Bem, concursos, sim, tanto a parte sim. das casas prisionais, do trabalho. Não, deu pra abrir bastante coisas aí. Esclarecer Eu acho bastante, acho. que tem- Eu que não sabia, eu sabia zero do assunto, eu já sei um pouquinho. eu também não sou um bom conhecedor, até porque quem me conhece sabe que eu não sou um fã do direito, assim, né? Eu sou casado com uma pessoa do direito, mas eu não sou um fã do direito, né? Não, mas as pessoas Porque- casadas com pessoas de direito, elas acabam sabendo todos os direitos. É. Vejo pelo Mas- meu marido também, É, coitado. né? Ele não é da área Não, da ele é lei. corretor. Ah, é outra vibe totalmente vibe, né? diferente, Uhum. né? Mas eu não sou um fã do direito, não é por implicância, é porque... não sei, eu tenho uma visão de que, às vezes, tem um uso muito errado, às vezes, do direito, sabe? Da malandragem, das coisas não acontecerem Sim, como sim, deveria sim. Mas ser, isso não sabe? adianta em toda a área, sabe? É, Assim claro. como Todas tem as um bom áreas profissional, têm, né? tem um mau É, profissional. exatamente. Então, E aí eu sou um cara meio descrente com o direito, assim, sabe? De acreditar muito nas Entendo. coisas. Mas, enfim, eu tento sempre raciocinar antes de dar fazer um de fazer qualquer julgamento, né? E acho que isso é importante para as pessoas pensarem um pouco, Claro, né? claro, Antes claro. de julgar cada Uhum. situação, principalmente quando a gente fala em relação a casas prisionais. Tipo, Uhum. o cara tá preso lá, tem que morrer na cadeia, mofar na Uhum. cadeia. Cara, às vezes o cara Uhum. tá lá por uma coisa, ou às vezes nem Uhum. deveria estar, né?
Eu acho que tem muito isso também. Uhum. Às vezes, pá, a gente não sabe, às vezes o cara foi preso injustamente, sei lá, Uhum. pode acontecer, né? E aí a gente fala alguma coisa e Não sabe, não né? sabe, né? É, Não sabe a é. realidade do cara, de tudo que aconteceu por Exatamente. trás Uhum. dali, né? Eu acho que isso também, pra ti estar lá dentro e ouvindo isso das pessoas, isso te afeta muito pessoalmente, assim? Olha, eu vou te dizer que a gente, quanto magistrado, tu aprende a não levar problemas pra casa, né? A gente consegue separar muito bem, tipo, no trabalho é o trabalho e em casa é em Uhum. casa. E isso eu aprendi a fazer melhor ainda depois que eu tive a minha filha, né? Porque senão aí tu não consegue ter realmente o tempo, né? Eu costumava levar bastante coisa de trabalho pra casa, trabalhar final de semana, trabalhava outros horários. Mas também não era aquela coisa de pensar, eventualmente, um caso ou outro que seja mais emblemático, tu acaba até pensando, sabe? Uhum. Levando contigo. E pensando, ai, mas como é que eu vou poder resolver isso? O que eu poderia fazer nesse caso? Mas normalmente não, normalmente a gente deixa no trabalho mesmo. E depois a Vitória aí mais ainda, porque aí eu chego em casa e eu separo bem meu tempo. Porque a gente, quando mãe, a gente começa a carregar aquela culpa, né? De que quando tu tá no trabalho, tu devia estar com a tua filha, e quando tu tá com a tua filha, tu devia estar trabalhando. Então, eu separei, assim. Quando eu tô no trabalho, eu tô 100% no trabalho, mas quando eu tô em casa, eu tô 100% com ela. Claro, vai ter uma urgência, alguma coisa que eu precise resolver, eu vou resolver. Mas a via de regra e o foco é dela. Sim, tem. É legal isso, porque às vezes, né, a responsabilidade é enorme, às vezes, com as decisões que tu toma durante o Uhum. dia e tal. Às vezes é inevitável tu ir pra casa e não pensar no Não, negócio, alguma né? coisa tu pensa, mas também é aquela coisa assim, tu pensa, tem que fazer, tu faz, mas às vezes não tem, sabe? Então, aquela coisa não adianta tu ficar remoendo também. Sim, sim. Legal. Bom. E acho que é isso aí. Se deixar, a gente fica aqui falando, né, interminavelmente do assunto. Mas eu acho que da minha parte, assim, eu. Tá legal. Tá legal. Tá legal. A gente sempre deixa um momento no final pra te fazer, a gente diz o jabazinho, né? Deixar tuas redes sociais, como as pessoas te Tá. encontram e como conhecer mais sobre o teu trabalho, enfim, né? Bom, então, o meu Instagram, né, profissional, que é o @doutora Joseline Vargas, né, DRA Joseline Vargas, que é onde eu posto as questões profissionais, questões referente a concurso, dica de concurso público, alguma coisa de conteúdo jurídico, né, que eventualmente eu posto questões de execução penal. Então as pessoas me encontram ali e os clientes da execução penal podem me encontrar no fórum também. Mas basicamente é pelo Instagram ali, tem um foco no Instagram. Que legal. Perfeito. Muito obrigado Imagina, eu que por agradeço. aceitar o O convite. vir aí papo foi bater o muito papo. legal, gostei. Tenho certeza Bom. que nossa Vocês viram que eu audiência gosto de irá falar sobre curtir. isso, né? Eu vou falando. Sim, Então. Que legal, mas é bom, É bom que quando tem esse brilho, né, Uhum, em falar. uhum. E principalmente sobre um assunto que tem muitos tabus, né? E Verdade, muita verdade. restrição, assim, às vezes do pessoal. E muito Tem achismo até, também. Sim, muito exato, achismo. muito achismo. E muito de pessoal tem até receio, às vezes, de entrar, de Uhum. pedir. E, né, é legal. Vai ser um papo bem legal pro Vai, o com pessoal certeza. poder conhecer um pouquinho mais a fundo de tudo isso, né? Com certeza. O E- pessoal pensar que a gente. Ter a noção que a gente é gente como qualquer Sim, outro, Sim, né? Que tem não tem nada de família, tem diferente, tem tudo, né? família, né? Se preocupa com as mesmas coisas, Aham. né? Quer ter a mesma oportunidade de lazer, de sair, se divertir de vez em quando. Exatamente. Que Bom. legal. Muito obrigada, Obrigado, gente, Josi. Obrigado pela então. tua Obrigada. presença. Obrigado quem chegou até o final. É isso aí. Nos vemos em breve. Isso aí. Então, muito obrigada, Valeu, pessoal. Até. Valeu, Obrigadão. tchau, tchau. Tchau, tchau.